Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 391. O grande navegador Roselle. Eu sei o que é. Os olhos de Audrey estavam semicerrados e seu queixo levemente erguido. Ela alegremente lançou seu olhar diagonalmente através dela, em direção a um pilar de pedra que sustentava a cúpula. Ela rapidamente desviou o olhar, pronta para admirar a reação do senhor enforcado depois que ouvisse a resposta. Force percebeu vagamente uma coisa. O chamado diário de Roselle pode ser trocado com o senhor louco por respostas a certas perguntas, e talvez até alguns itens. O diário de Roselle? Está se referindo às anotações escritas com os símbolos únicos de Roselle que ninguém pode interpretar? Elas eram realmente páginas de um diário? O tom do senhor enforcado soou muito firme e o senhor louco não o retrucou. Encontrei muitas, mas nunca comprei nenhuma delas porque não estava interessada. Ah, sim, a senhorita Audrey tem algumas. Ela é fanática quando se trata disso. Mas aquela cachorra dela, semana passada, não, talvez semana antepassada, eu não me lembro muito bem. Basicamente, ela rasgou muitos livros e anotações, incluindo todas as anotações do diário do Imperador Roselle. A surpresa repentina e a decepção que surgiram encheram seu coração e a fizeram querer levantar as mãos, tapar os ouvidos e gritar. Isso não foi suficiente para expressar seus sentimentos atuais. Eu odeio cachorros. Force pensou amargamente. O pedido do enforcado foi um pouco além das expectativas de Klein. No entanto, foi o mais fácil para ele decidir. Ele riu e disse, claro, você quer que todos ouçam ou quer ser o único a saber? Alger respondeu sem hesitação, só eu. Ele não tinha o espírito de devoção altruísta aos outros. Klein riu e bloqueou os sentidos dos outros membros, o que deixou a senhorita Justiça muito chateada. Ela estava esperando para ver a expressão atordoada e chocada do senhor enforcado, como se ela mesma tivesse feito algo grandioso. Embora não pudesse proclamar em voz alta, ainda esperava a reação subsequente depois que o senhor enforcado soubesse a resposta. Mas agora aquele detestável enforcado me privou dessa felicidade. Audrey resmungou interiormente. Claro, ela deixou muito claro que seu pedido era absolutamente justificado. Mas eu já sei a resposta. Ela franziu os lábios e pensou. Neste momento, Klein vagarosamente virou a carta da blasfêmia e a segurou verticalmente, permitindo que o enforcado visse diretamente o Imperador Roselle, a coroa e a armadura preta. Era comum ver o retrato do Imperador Roselle, então Alger o reconheceu imediatamente. Mais importante, havia um sinal claro na carta dizendo, Sequência 0, Imperador das Trevas. De fato, é uma carta do suposto baralho de cartas, que contém os caminhos do divino, feito pelo Imperador Roselle. É o protótipo original das cartas de tarô. Sequência 0, Imperador das Trevas. Este é o caminho do advogado para se tornar divino? O senhor louco tem colecionado o diário de Roselle todo esse tempo, aparentemente para encontrar pistas para este baralho de cartas, e em questão de meses, ele já adquiriu uma carta. Alger ficou surpreso e encantado, assim como animado e agitado. De repente, ele inexplicavelmente sentiu que o futuro do clube de tarô era incomparavelmente brilhante. Anteriormente, apenas se intimidara com o mistério e o poder do senhor louco, e apenas tivera a ideia de usar o clube de tarô para trocar informações e mercadorias. Mas agora começou a pensar nas vantagens que ele e os outros membros poderiam obter quando o senhor louco conseguisse coletar todas as cartas do Imperador Roselle. Naquela época, o clube de tarô poderia se tornar a organização secreta mais poderosa. Alger não podia deixar de olhar para o futuro. Então Klein disse lentamente, uma carta da blasfêmia. Ele então removeu imediatamente a barreira de isolamento. Assim que recuperou os sentidos, a Justiça Audrey imediatamente voltou o olhar para o enforcado. Através da imagem borrada, ela podia ler vagamente o choque, a alegria e o desejo restantes da outra parte. Eu sabia, Audrey ficou imediatamente muito satisfeita. Uma carta de blasfêmia. De fato, está relacionada com a ardósia da blasfêmia. Alger baixou a cabeça pensativo por alguns segundos e começou a conjurar as 3 páginas do diário de Roselle. Logo, os 3 pergaminhos de pele de cabra marrom amarelados estavam nas mãos de Klein. Ele casualmente baixou o olhar e começou a ler em um ritmo moderado. 15 de março. Eu realmente sou o protagonista.
com apenas algumas pistas arqueológicas e folclore. Encontrei um navio fantasma deixado para trás pelo Império Salomão na fronteira do Mar da Névoa no arquipélago de Aurak, o Rei das Trevas. É muito legal. Existem alguns livros antigos sobre ele, incluindo um mapa do tesouro apontando para alguma ilha sem nome. Esse é o assentamento final de um grande nobre do Império Salomão que foi derrotado e deixou o continente norte. Tudo que ele deixou para trás está lá. Este tesouro definitivamente pertencerá a mim. 19 de março. Depois de muita deliberação e consideração, finalmente decidi partir para uma longa viagem. Depois disso, entrarei no Exército Real como oficial, então será difícil para mim ter uma oportunidade como esta novamente. Edwards e Green estão dispostos a correr o risco e me seguir naquele mar nebuloso. Na verdade, não quero apenas os tesouros. Eu também queria verificar algo, desde o Sol, a Lua vermelha, até a trajetória das estrelas no céu, bem como as mudanças nas 4 estações. Todos os tipos de sinais e dados diferentes para provar que o mundo em que estou deve ser um planeta. Nesse caso, não deveriam ser apenas os continentes norte e sul. Com base nos vários dados, a massa de terra ocupada pelos 2 continentes totalizada não é nem 1/10 da área da superfície do planeta. O resto poderia ser o mar e as ilhas. A oeste dos continentes norte e sul está o Mar da Névoa, a leste está o Mar Sônia. Eu suspeito que existam outros continentes no final desses 2 mares, assim como o continente sul está no final do Mar Berserk. Talvez eu encontre um novo continente, o continente ocidental. Vamos, grande navegador Roseli Columbus Magellan Gustav, vá e verifique sua conjectura. O imperador com certeza era imprudente quando jovem. Na verdade, ele se atreveu a fazer uma viagem só porque recebeu um mapa do tesouro que não tinha ideia de sua autenticidade ou se continha algum perigo. Não, ele é tão precipitado quanto era quando jovem, mesmo na velhice. As cartas da blasfêmia são evidências disso. Klein não pôde deixar de satirizar. A página do diário parece estar ligada a uma ou 2 páginas que ele tinha visto antes, separadas por no máximo 1 ou 2 outras páginas do diário. Então Klein tinha quase certeza de que Roseli havia se perdido nessa viagem e acabou encontrando uma ilha primitiva fora das rotas marítimas seguras. Nela, havia várias criaturas Beyonders. No processo, ele também provocou Green e Edwards, que o estavam seguindo para o mar, usando os memes dos 4 cavaleiros do Apocalipse e do Rei dos Piratas. Além disso, Green, que havia sido elogiado por Roseli como o mais inteligente de todos, tornou-se cada vez mais estranho após descobrir a ilha primitiva, e acabou morrendo no Mar da Névoa. Falando nisso, a ideia de que o mundo é um planeta já é amplamente aceita e confirmada pela astronomia. Klein abriu a 2ª página do diário. 18 de abril. Eu descobri o termo continente ocidental em um livro antigo sobre o Rei das Trevas. Realmente existe um continente ocidental. No entanto, mesmo durante a 4ª época, no Império Salomão, quando os deuses ainda caminhavam pelas terras, o continente ocidental era apenas um boato. Diz a lenda que era o país dos elfos e era parente do antigo deus chamado Soniatrim. O problema disso é que os elfos foram parar na ilha Sônia e depois se espalharam pelas montanhas e pelas inúmeras ilhas nos mares, e não há lenda de que eles tenham tentado voltar para sua terra natal. Resumindo, o fim do Mar da Névoa pode ter o continente ocidental, o país dos elfos. Então, o que há no final do Mar Sônia? Existe mesmo um continente oriental? Onde está escondido nos livros de mitos? Poderia ser a etérea terra abandonada dos deuses? Prossiga, Roseli. Você está prestes a chegar ao seu destino, o continente ocidental, o continente oriental. Roseli adivinhou que o último poderia ser a terra abandonada dos deuses. Sim, o senhor, enforcado, disse uma vez que muitos membros da Ordem Aurora estavam procurando no Mar Sônia a residência sagrada do verdadeiro Criador. E ele suspeita que a residência sagrada seja a terra abandonada dos deuses. Isso está de acordo com os pensamentos do imperador Roseli. Este mundo tem muitos segredos. Klein baixou o olhar para os últimos parágrafos da página. 20 de abril. Todos os sinais indicam que estamos prestes a chegar a um continente, não à terra de uma ilha. Existe realmente um benefício em estar perdido? Será que descobriu o chamado continente ocidental? 21 de abril. Eu vi o abismo. Abismo? Roseli viu o abismo no sentido do misticismo? As pupilas de Klein encolheram quando ele virou a página rapidamente.
Mas a terceira página de seu diário o fez duvidar de sua vida e de seus muitos anos de educação chinesa. Estava preenchido com as seguintes frases: "Ah, porra! Que fome, por favor, pessoal da mansão." Isso, Klein percebeu que provavelmente era uma falsificação subsequente das anotações do diário de Rosalie. Eles juntaram aleatoriamente um monte de frases com base nos símbolos originais. Nesse momento, Klein sentiu como se estivesse vendo caracteres inteligíveis e teve vontade de amaldiçoar aqueles falsificadores. Ele queria saber se o abismo mencionado no diário de Rosalie era o abismo ao qual se referiam os termos fonte do mal, terra da corrupção e casa dos demônios. O verdadeiro abismo é o lado negro do universo onde até os deuses podem ser corroídos. Deve ser independente do mundo real, assim como o mundo espiritual. No mínimo, é isso que o livro dos segredos e os livros com os quais entrei em contato durante meu tempo com os falcões noturnos dizem. Se não é o verdadeiro abismo, então o que o imperador quis dizer com abismo? Klein pensou nisso várias vezes, mas não conseguiu encontrar uma explicação. Ele se sentiu extremamente insatisfeito, como quando um romance é abandonado pelo autor no momento mais crítico. Com um único olhar, ele se acalmou e deixou as anotações do diário desaparecerem de suas mãos. Podem começar. Sentado à cabeceira da longa mesa de bronze, ele riu. Alger virou a cabeça imediatamente para o sol, perguntando com indiferença: "Você conseguiu alguma coisa do ex-capitão daquela equipe de exploração?" Lord of Mysteries, capítulo 392. Ouvindo a história do jovem Sol, Derek estava originalmente ansioso para perguntar sobre o Criador caído, mas quando ouviu a pergunta do enforcado, respondeu honestamente: "Ele está morto." Morto? Justiça, enforcado e mágica expressaram sua surpresa ao mesmo tempo. Eles realmente não esperavam essa reviravolta. Afinal, o ex-capitão da equipe de exploração estava preso há décadas sem problemas. Quem teria pensado que morreria logo depois de discutirem sobre ele? Neste momento, além do Senhor Louco, apenas o sombrio e reservado mundo manteve seu estado original. Derek assentiu e disse: "Sim." Depois que voltei para a Cidade de Prata, quis obter mais informações do ex-capitão usando as sugestões do Senhor Enforcado, mas de repente ele apareceu atrás de mim, perguntando se eu estava procurando por ele. Ao ouvir isso, Audrey de repente respirou fundo. Embora o Sol obviamente não tivesse a capacidade de contar uma boa história, suas descrições simples ainda davam a ela a sensação de ler romances de terror até tarde da noite. Era como se alguém estivesse atrás dela, também perguntando: "Você está procurando por mim?" Forz estava tão assustada quanto excitada, tendo encontrado a sensação que tinha quando criança, ouvindo o relato de sua mãe sobre uma história de fantasmas. Apesar de cobrir os ouvidos com medo, parecia que alguém a possuía e abria os espaços entre seus dedos, permitindo que a voz fosse transmitida para seu cérebro. Esta passagem pode ser escrita em um romance. Como escritora de best-sellers, ela tinha instintos profissionais excepcionais. Alger, sendo experiente e conhecedor, inconscientemente perguntou: "A masmorra da Cidade de Prata não tem selos visando os descontrolados? Não há barreira dentro da cidade? Lembro-me da última vez que você disse que havia um item muito poderoso e misterioso no núcleo." "Sim, mas não sei como ou por que ele veio ao meu quarto." Ele havia perdido completamente o controle de si mesmo, sua cabeça se abriu no meio e o fluido continuou contorcendo. Havia muitas rachaduras em seu corpo, e cada rachadura era uma boca, disse Derek, descrevendo a cena. "Então, como você sobreviveu? Como você escapou das garras dele, não, das mandíbulas dele?" Force se sentiu imersa, e também era uma questão que preocupava Audrey. A reação de Alger foi muito diferente da delas. Ele murmurou pensativamente: "Não faz sentido colocar você, uma pessoa que apenas mostra sinais de perder o controle, ao lado de um sujeito tão perigoso. Ao que parece, os escalões superiores de sua Cidade de Prata, os membros do Conselho de 6 membros, deliberadamente fizeram você interagir com ele, na esperança de coletar informações úteis dele e observar as mudanças correspondentes. Então, qual ancião te salvou?" A boca de Derek se abriu um pouco, sentindo como se o senhor enforcado tivesse visto e ouvido pessoalmente tudo o que havia acontecido. Com base apenas na situação que descrevi, ele conseguiu adivinhar a verdade. "Que incrível!" Derek respondeu com admiração. "Sim, como você disse, o chefe apareceu bem na hora e usou o item místico para lidar com o descontrolado." Percebendo o respeito e a admiração do Sol, Alger soltou uma risada. "É um caso bastante óbvio."
Contanto que a pessoa seja experiente o suficiente, você facilmente será capaz de perceber isso. Eu não pensei nisso, Audrey murmurou para si mesma, um tanto deprimida. Eu não poderia dizer, Force passou a mão pelos cabelos, envergonhada. Não pensei nessa direção. O mundo repetiu o suspiro do senhor louco. Depois de dizer isso, Alger franziu ligeiramente a testa e perguntou lentamente. Você disse que não muito depois de voltar, o ex-capitão da equipe de exploração perdeu o controle? Ele não perdeu o controle por décadas, mas de repente perdeu o controle depois que você voltou? Ao mesmo tempo, o senhor enforcado levantou a cabeça e olhou para o senhor louco. Vendo que o senhor louco estava muito calmo e sem nenhum sinal de anormalidade, seu humor melhorou imediatamente. Toda a inquietação que acabará de manifestar transformou-se em perguntas. A família Amon é conhecida como blasfemadores. Será que essa pessoa descobriu o clube de tarô e o segredo acima da névoa cinza, mas foi facilmente liquidada pelo senhor louco? Derek assentiu seriamente e disse, adivinhei 2 razões. Uma foi porque escolhi o caminho do sol, e você disse que a família Amon era descendente de um antigo deus do sol. A outra razão é que ele percebeu que o senhor louco estava me puxando para participar da reunião, então mudanças aconteceram com ele, e foi provado que era o último. Como foi provado? Alger pressionou, não deixando pedra sobre pedra. Alguém sentiu que o senhor louco o estava puxando para participar da reunião? Alguém pode realmente detectar? Que assustador! Como esperado de um blasfemador, Audrey ficou atonita e chocada. Ela não pôde deixar de olhar para o final da longa mesa de bronze e foi imediatamente consolada pela atitude calma e indiferente do senhor louco. É apenas uma questão trivial. Para o senhor louco, é apenas uma questão trivial, Audrey pensou com alegria e alívio. Acontece que alguém é capaz de descobrir a reunião do clube de tarô. Como esperado, com tantos caminhos e tantas sequências, sempre haveria um poder Beyonder que poderia detectar isso. Mas para mim agora, isso é muito ruim coisa, ainda estou muito fraco. Eu tenho que avançar minha sequência o mais rápido possível. Force ficou momentaneamente surpresa e assustada. Derek descreveu os eventos com sinceridade. Eu vi a sombra de Amon quando descontrolado foi morto pelo chefe. Deve ser ele. É assim que ele se parece. Com a aprovação do senhor louco, Derek conjurou uma tela de luz representando Amon. Um manto clássico preto, um chapéu pontudo combinando, um monóculo de cristal, uma testa larga, um rosto magro, olhos negros, cabelos cacheados pretos. Algum de vocês já ouviu antes? Derek perguntou esperançoso. O enforcado, a justiça, a mágica e o mundo balançaram a cabeça em uníssono. Sem insistir no assunto, Derek continuou. A sombra de Amon foi eliminada pelo chefe com a ajuda do item místico, deixando um verme translúcido. O chefe me disse que era apenas um avatar de Amon. Ele me explicou o motivo de me hospedar ao lado dele. Depois de confirmar que eu estava bem, ele me permitiu voltar para casa. Eu estava com um pouco de medo, inconsciente de quaisquer ações subsequentes que Amon pudesse tomar. Portanto, no momento em que cheguei em casa, rezei para o senhor louco. Espere, Alger interrompeu o sol com uma carranca. Você disse que acabou de passar por um incidente tão estranho e aterrorizante, e o chefe deixou você ir para casa assim? E no momento em que você voltou para casa, você não fez nada além de rezar para o senhor louco? Sim, Derek respondeu inexpressivamente. O que há de errado com isso? Ele achou estranha a atitude do senhor enforcado. Audrey sentiu vagamente que o que o sol havia feito não estava certo, mas não conseguiu descobrir imediatamente o que estava errado. Apenas acreditava que, se estivesse no lugar dele, definitivamente não teria feito isso. Mas naquele exato momento, Force já havia coberto o rosto dela. Muito descuidado. Eu era assim no passado, e o preço disso era gastar uma pedra do meu bracelete e começar a carregar a maldição da lua cheia. A escritora de best-seller suspirou em seu coração. Alger olhou para o senhor louco novamente. Vendo que ele permanecia indiferente, forçou-se a relaxar. Ele segurou o punho contra o nariz e disse, depois de ter essa interação com aquele estranho Amon, você acha que o chefe fará apenas uma inspeção superficial e ficará completamente tranquilo sobre você? Se for mesmo assim, aquele ex-capitão da equipe exploratória não estaria preso por 42 anos. Na minha experiência, o chefe definitivamente enviou alguém para monitorar você secretamente, e você sem dúvida expôs sua própria singularidade. Não duvide disso.
Se o chefe não for tão cuidadoso, então não há como sua cidade de prata durar até hoje em ambientes tão abjetos. Isso, os olhos de Derek se arregalaram, ainda mais convencido de que o senhor enforcado era realmente conhecedor e que o que ele disse fazia muito sentido. O chefe descobriu algo anormal sobre mim? Então, é por isso que ele teve essa atitude quando ouviu meu relatório. O que devo fazer? O que devo fazer? Derek imediatamente ficou nervoso e assustado. Percebendo sua preocupação, Alger zombou. No entanto, você não precisa se preocupar com isso por enquanto. Só pensei nisso. Mesmo que o chefe da sua cidade de prata descobrisse sobre sua normalidade, ele só suspeitaria que você estava possuído por Amon, que você foi contaminado por ele, e não pensaria no clube de tarô. Você ainda tem tempo, então pode pensar lentamente em uma maneira de resolver esse problema. Derek se acalmou um pouco e disse honestamente, naquela época, eu realmente estava possuído por Amon. O quê? Alger deixou escapar. Ele quase saiu de seu assento, assumindo uma postura de combate para se defender de qualquer acidente. Audrey e Force imediatamente ficaram tensas. Apenas o mundo mostrou mera surpresa. Assustado com a reação do senhor enforcado, Derek rapidamente acrescentou, Senhor Louco descobriu enquanto eu estava orando. Enquanto falava, ele evocou a cena que o senhor Louco havia enviado para ele naquela época. Vestido com um chapéu pontudo e um monóculo de cristal, a figura ilusória de Amon estava enrolada em seu corpo espiritual como o fantasma de uma Piton. Vendo justiça e mágica tremendo do fundo de seus corações, o enforcado imediatamente pressionou. O que aconteceu a seguir? Mais tarde, o senhor Louco me ensinou um ritual. Através do ritual, ele enviou seu anjo para purificar o avatar de Amon. Derek respondeu sem embelezar ou simplificar nada. Anjo. O enforcado olhou em estado de choque para a ponta da mesa de bronze. Ele rapidamente abaixou a cabeça quando percebeu que suas ações eram impulsivas e indelicadas. Anjo. Audrey ficou momentaneamente atordoada. Lord of Mysteries, capítulo 393. O Verme do Tempo. Após um breve momento de vazio, Audrey rapidamente entendeu o que o sol estava dizendo. Ele estava dizendo que o Senhor Louco havia enviado seu anjo para purificar o avatar de Amon. Anjo. O Senhor Louco enviou um anjo. O Senhor Louco realmente tem um anjo como funcionário. Todo anjo tem pelo menos o poder de um sequência 2. Embora isso seja esperado e eu já esperava, ainda é incrível porque finalmente foi verificado. E apenas as divindades podem controlar os anjos. Os olhos de Audrey brilharam de excitação. Ela não pôde deixar de se perguntar como seria o anjo do Senhor Louco. Eu me pergunto se terei a sorte de ver ele. Ela olhou para o final da longa mesa de bronze com admiração e zelo. Ao mesmo tempo, sua percepção espiritual lhe disse que o Senhor Mundo, que estava sempre sombrio, também se sentou ereto em estado de choque, o que a agradou inexplicavelmente. Force lembrou o que havia acontecido com ela anteriormente. Ela apenas pediu ao Senhor Louco para interferir em qualquer adivinhação, e acabou vendo um arcanjo de 12 asas descer, envolvendo seu corpo espiritual com suas asas. Realmente era um anjo. Asas negras, um arcanjo com 12 pares de asas. E isso realmente é apenas um procedimento de rotina para o Senhor Louco. Ele enviaria um anjo para ajudar os membros da reunião a sair de problemas. Force de repente não se atreveu a olhar para o cavalheiro que estava sentado vagarosamente no final da longa mesa de bronze. Embora ela ainda fosse apenas a sequência 9 e não tivesse recebido uma educação completa no campo do misticismo, esteve envolvida com diferentes círculos de Beyonder por 3 anos. Aprendeu certas coisas, mesmo que não as descobrisse deliberadamente. No meio de tudo isso, havia uma cláusula muito importante. Você não pode olhar diretamente para Deus. No passado, esta frase não deixou muita impressão em Force, mas agora ela de repente sentiu que era verdade, a verdade derivada de inúmeras lições sangrentas. Anjo? Senhor Louco realmente tem um anjo ao seu lado. O enforcado sentiu uma onda de medo e excitação desconcertante atingi-lo, fazendo seu corpo tremer levemente. Anteriormente, quando ele nos dizia seu nome honroso e respondia a orações e rituais, isso expressava indiretamente a noção de que o Senhor Louco era equivalente a um deus. No entanto, ainda faltavam evidências diretas. Mas agora, um anjo apareceu. A existência disso por si só é suficiente para explicar muitas coisas. Entre elas, o mais importante é que os anjos representam a forma mais direta de dissuasão. O Senhor Louco não deixa de ter influência no mundo real.
Mesmo que ele não seja famoso, ele ainda pode projetar sua majestade em uma determinada região. Alger imediatamente pensou em muitas coisas. Começou a suar frio por suas ações superficiais no passado enquanto se sentia cheio de esperança para o futuro. Imediatamente depois disso, ele começou a pensar nos detalhes do que o sol havia dito. O senhor louco não deixou o anjo descer diretamente. Em vez disso, ensinou um ritual ao sol. Através desse ritual, ele enviou o anjo para purificar o avatar de Amon. Essa é uma maneira bastante indireta de fazer as coisas. Isso significa que, para influenciar o mundo real, o senhor louco deve superar muitos obstáculos. Isso é consistente com o meu julgamento anterior de que ele está em um estado selado e confinado. Ou talvez haja algo especial sobre a terra abandonada dos deuses. A razão pela qual o senhor louco não agiu assim antes foi porque ele se libertou um pouco? Ele está gradualmente se libertando dele mesmo. Sentado na cadeira do senhor louco, Klein lentamente olhou em volta. Ele estava obviamente ciente da reverência e do zelo da senhorita Justiça, bem como do medo e da excitação do enforcado. Vocês não estavam sempre me tratando como um deus no passado? Por que estão agindo assim depois de ouvir sobre o anjo? Parece que a evidência indireta, em última análise, não pode ser comparada ao choque e pavor causados pela evidência direta. Se um novo membro me questionasse no futuro, eu faria os preparativos com antecedência para que o mundo se apresentasse e dissesse algo impróprio. Então, eu casualmente apontaria meu dedo e o mataria como um exemplo para os outros. Uma vez que as coisas se acalmassem, eu faria um novo mundo. Os pensamentos de Klein vagaram gradualmente. Derek não entendeu muito bem as reações do senhor enforcado e da senhorita Justiça. Do ponto de vista dele, não era normal que um anjo servisse a um deus ou a uma existência poderosa? Depois de ponderar por alguns segundos, ele disse: depois que o avatar de Amon foi purificado, eu tossi um verme que era exatamente idêntico ao da masmorra. Sabem o que é isso? Com a ajuda de Klein, o sol conjurou com sucesso uma projeção de um verme translúcido com 12 anéis transparentes. Audrey e Forz olharam com curiosidade. Ao mesmo tempo, balançaram a cabeça, indicando que nunca tinham visto ou ouvido falar desse tipo de verme. 12 anéis. No livro dos segredos, todos os símbolos semelhantes têm algo a ver com o tempo. A família Amon descendia de um antigo deus do sol e, nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que o sol e o tempo estavam relacionados. Isso mal pode ser considerado uma explicação e pode ser verificada de dois ângulos. Porém, por que será que o atual Sol eterno ardente é a luz inextinguível, personificação da ordem, Deus dos feitos e guardião dos negócios, mas ele não parece estar envolvido no domínio que lida com o tempo? Para manter sua imagem de louco, Klein não teve pressa em responder. Ele sorriu, seu olhar quente. Alger pensou por um momento antes de dizer: deve ser o recipiente que Amon criou para seu avatar. Nas lendas, existe um tipo de verme que parece semelhante, em termos de aparência. Possuem 12 anéis transparentes e são chamados de vermes do tempo. No entanto, ninguém nunca os viu antes. Muitas pessoas suspeitam que, na verdade, é o nome de uma poção de sequência. Verme do tempo. Portanto, é muito próximo do meu palpite. Embora esta seja apenas uma lenda espalhada entre os Beyonders nos escalões intermediários de igrejas oficiais e acima, a informação em si é de grande valor. O senhor enforcado está dizendo isso em voz alta para que os outros saibam disso porque ele foi recompensado, tendo aprendido muitas informações importantes do Sol. Klein sentiu-se melancólico e divertido ao mesmo tempo. Verme do tempo. O receptáculo que Amon criou para seu avatar, Derek sussurrou para si mesmo, como se tivesse resolvido muitas de suas dúvidas. Ele curiosamente perguntou: para que serve? Quero dizer, quando estiver morto. Não sei. Diante da confiança e do olhar respeitoso do Sol, Alger de repente se sentiu um pouco envergonhado. Naquele momento, o louco, que estava sentado bem na ponta da longa mesa de bronze, falou calmamente: o principal material de certos rituais. Isso foi o que Klein deduziu do conteúdo do livro dos segredos. No entanto, ele não estava preocupado em dizer algo errado, porque era quase impossível provar isso. Deixar de encontrar o ritual que requer um verme do tempo serve apenas para provar que você não tem conhecimento suficiente. Klein casualmente acrescentou em sua mente. Certos rituais, Audrey e os outros instantaneamente deixaram sua imaginação correr solta. Obrigado, grande senhor louco. Derek levantou-se no meio da fala e fez uma reverência.
Em seguida, o assunto voltou-se para o que ameaçava a existência da Cidade de Prata. A equipe exploratória está de volta. Refiro-me à equipe liderada pela pastora anciã Lovia. Eles completaram a exploração do templo semidestruído do Criador caído e voltaram para a Cidade de Prata. E descobri que alguns dos membros da equipe que conheço passaram por um certo grau de mudança. Eles foram corrompidos pelo verdadeiro Criador. Alger não hesitou em apontar isso com um tom de certeza. O verdadeiro Criador. Audrey não pôde deixar de olhar para o final da mesa de bronze. Ela se lembrava muito claramente que o verdadeiro Criador uma vez teve sua descendência frustrada pelo adorador do Senhor Louco. Ela até adivinhou que o líder do clube de tarô seria o nêmesis dos deuses malignos. Sério? Derek rebateu, recusando-se a acreditar. O enforcado disse calmamente, descreva suas mudanças em detalhes. Ainda sinto que ele é a mesma pessoa, mas muito diferente de antes. Seu otimismo original agora se tornou pesado. Restou apenas um sorriso educado de seu antigo sorriso brilhante. Derek compartilhou tudo de anormal que havia descoberto, incluindo a melhora repentina no estado da pastora anciã Lovia. Alger disse em deliberação, a situação pode ser pior do que você pensa. A corrupção pode ser a melhor possibilidade. Agora, se eles realmente acreditarem, do fundo de seus corações, no verdadeiro Criador caído, isso seria um problema, e não tem volta. Independentemente disso, suas personalidades, pensamentos e pontos de vista seriam todos distorcidos, transformando-se em lunáticos sombrios. Você pode agir pensando nisso, deixando que outros membros do conselho de 6 membros percebam que algo está errado. Eu já relatei o assunto, mas o chefe não parece confiar muito em mim, disse Derek de uma maneira um pouco magoada e pesada. Force não pôde deixar de suspirar. Isso porque seu chefe está suspeitando que você está possuído por Amon e planejando algo nefasto contra a Cidade de Prata. Então o que eu devo fazer? Mesmo se eu contasse a eles sobre a existência do Criador caído, eles não acreditariam em mim, certo? Derek perguntou ansiosamente. O enforcado ponderou por 2 segundos antes de dizer, na verdade, seu chefe deveria ter começado a prestar atenção na pastora e nos membros da equipe exploratória. Para que sua Cidade de Prata sobreviva até hoje, os escalões superiores certamente terão o nível mais básico de vigilância e não negligenciarão as possíveis ameaças. O único problema é que a importância que dão a este assunto é definitivamente insuficiente. No mínimo, não é tão importante quanto a atenção deles em você e Amon. Sem esperar que o Sol falasse, ele acrescentou após alguma deliberação, talvez você possa usar este incidente para acabar com a suspeita sobre você. Encontre uma oportunidade para fazer um membro da equipe exploratória em particular mostrar a extensão mais completa de uma anormalidade e entrar em conflito com ele. Dessa forma, os demais membros do conselho de 6 membros perceberão que algo não está certo e elevarão a prioridade nesse assunto. Ao mesmo tempo, entregue o suspeito verme do tempo e diga que de repente você sentiu sua mente à deriva enquanto o conflito estava acontecendo e que você não tinha ideia do que aconteceu. Você apenas ouviu vagamente alguém gritando do verdadeiro Criador antes de acordar. E a essa altura, você já havia tossido aquele verme. Quando um deus maligno está envolvido, existem muitos meios e habilidades que ninguém ousaria usar sem pensar. Seu chefe aderiria à lógica e adivinharia que o avatar de Amon e a corrupção mental deixada pelo verdadeiro Criador entraram em conflito, eventualmente sendo destruídos e reduzidos a um verme morto. A vigilância sobre você definitivamente diminuiria significativamente. Se você agir normalmente por um período adicional de tempo, a suspeita colocada sobre você desaparecerá completamente. Por que o senhor enforcado parece tão versado nesse aspecto? Audrey pensou com a boca ligeiramente aberta. Os olhos de Derek brilharam quando ele ouviu isso, e sentiu que o senhor enforcado era realmente confiável. Ele teve uma ideia tão boa. Então, como faço para que esse membro da equipe exploratória exiba a extensão mais completa de sua normalidade? Ele perguntou rapidamente. Alger ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, não sei. Ele então acrescentou, seria ótimo se houvesse itens relacionados ao verdadeiro Criador. Com um pulo, Audrey olhou para o louco, que estava sentado na ponta da longa mesa de bronze. Lord of Mysteries, capítulo 394, Visões no mundo espiritual. Klein sabia muito bem por que a senhorita Justiça estava olhando para ele. Estando ciente do incidente de Lanevus, ela estava certa de que ele tinha muitos conflitos, tanto abertos quanto nas sombras, com o verdadeiro Criador,
e que era normal para ele ter os itens correspondentes, talvez até alguns poucos deles, em sua posse. Logicamente falando, não há nada de errado com o pensamento dela. Na verdade, eu cruzei com o verdadeiro Criador várias vezes, e eu tenho um item que se encaixa nessas descrições, Klein suspirou interiormente. Não havia dúvida sobre ajudar o jovem Sol. Havia muitos monstros na terra abandonada dos deuses onde se localizava a Cidade de Prata, permitindo a coleta de diversos materiais que eram raros nos continentes Norte e Sul. Além disso, eles tinham uma história contígua que não foi distorcida por nenhuma das divindades ou igrejas. Eles deram as histórias e segredos mais objetivos antes do cataclismo, e o conhecimento envolvido era extremamente valioso, quer fosse da perspectiva do líder do clube de tarô, ou simplesmente considerando seus próprios interesses. Klein não tinha intenção de desistir do jovem Sol ou da Cidade de Prata, a menos que fosse impossível. No entanto, havia certas coisas que não eram adequadas para o Senhor Louco expressar. Assim como Audrey estava olhando com expectativa para o Senhor Louco que estava envolto em uma espessa névoa cinza, o mundo, que estava em silêncio todo esse tempo, finalmente abriu a boca. Eu tenho um item que contém a corrupção mental do verdadeiro Criador. Ele estava se referindo ao olho todo preto que o mestre das marionetes Rosago havia deixado para trás. Um item contendo a corrupção mental do verdadeiro Criador? Alger pensou enquanto organizava suas palavras. Isso pode ajudar o Sol, uma vez que os membros da equipe exploratória, cujos pensamentos e pontos de vista foram distorcidos, sintam a impressão mental do verdadeiro Criador. Há uma grande possibilidade de que eles sofram mutações no local. O mundo olhou para o Sol e riu com voz rouca. Garoto, posso te emprestar esse item, mas o que você vai usar para pagar por isso? Tendo visto a esperança, a mente de Derek disparou, lembrando-se repentinamente do que havia acontecido durante as reuniões anteriores e disse rapidamente: posso ajudá-lo a encontrar as características da sombra de pele humana, a glândula pituitária mutante e o sangue de um caçador de 1000 faces. Também posso tentar obter o método para remover a corrupção mental de um item deixado para trás por um descontrolado. O que eu conseguir primeiro será usado como pagamento. De todas as opções, a sombra de pele humana era relativamente fácil de encontrar. Era um dos monstros mais assustadores nas profundezas da escuridão. Neste momento, Derek não estava considerando se a troca era de igual valor ou não. Mesmo que um empréstimo único de um item contaminado pelo verdadeiro Criador obviamente não valesse tanto quanto as condições que ele apresentou, nas circunstâncias atuais, ele poderia cerrar os dentes e aceitar qualquer preço alto que o mundo oferecesse. Assim, também poderia mostrar proativamente sua sinceridade. O mundo assentiu ligeiramente. Muito bem, vou pedir ajuda do Senhor Louco para lhe emprestar. Enquanto falava, revelou a forma do olho todo preto e acrescentou: é o equivalente a um Beyonder de sequência 5. Se você perdê-lo, terá que me compensar. Além disso, assim que isso acabar, devolva-o para mim. Isso era o que Klein não podia dizer em sua condição de louco. Se uma existência de nível divino como ele continuasse falando sobre compensação e lembrar de devolver, então o status que ele construiu para si mesmo teria desmoronado. Além disso, Klein levou em consideração os perigos ocultos que estavam no futuro. O olho todo preto e os outros itens eram coisas que ele havia usado no mundo real. Se trouxesse um novo membro que conhecesse este assunto, eles poderiam confirmar certos assuntos com base neste ponto. Portanto, permitir que Sherlock Moriarty fosse equivalente ao mundo era claramente melhor do que ter Sherlock Moriarty equivalente ao louco. Quando sua força não combina com seu status, tudo o que posso fazer é tremer de medo, como se estivesse pisando em gelo fino ou enfrentando o abismo. Klein suspirou silenciosamente. Vendo que o Senhor Louco não havia recusado o pedido do mundo, nem apontava nenhum problema com o acordo, Derek ficou aliviado e rapidamente concordou com todas as exigências. Ao mesmo tempo, Audrey estava genuinamente feliz pelo jovem Sol. Alger pensou um pouco antes de soltar um suspiro. Então disse ao Sol em um tom comedido: não seja muito otimista. Como aproveitar esta oportunidade ainda precisa ser planejado. Primeiro, você deve escolher um horário e, sem se colocar em perigo, ter apenas um membro da equipe exploratória presente enquanto houver vários cidadãos da Cidade de Prata, ou quando todos estiverem em estado de quarentena e selados. Você deve usar uma parede de espiritualidade para selar o recipiente que armazena o item corrompido com antecedência e não permitir que ninguém perceba. Ao fazer isso, você pode controlar o desenvolvimento da situação. Além disso,
Você precisa considerar como esconder aquele item depois que acabar. Você não deve deixar que o conselho de 6 membros descubra. Caso contrário, você nunca será capaz de limpar a suspeita sobre você. Se um sujeito tão facilmente enganado morresse, seria difícil para mim obter mais informações sobre a terra abandonada dos deuses ou os segredos da Era Antiga. O enforcado não achou problemático oferecer ajuda. Sob sua tutela, Derek gradualmente teve um plano completo e alguns pontos-chave para anotar. Obrigado, senhor enforcado. Obrigado a todos vocês. Ele expressou sinceramente sua gratidão a todos os membros da reunião. Isso fez com que Audrey sentisse a satisfação de fazer uma boa ação. A questão do sol chegou ao fim neste ponto, e Force, que havia testemunhado tudo, de repente teve uma ideia. Ela bagunçou seu longo cabelo levemente encaracolado e disse: desejo saber a qual família pertence o caminho do aprendiz. Estou disposta a usar um dos capítulos de Visões do Mundo Espiritual como troca. Embora o conteúdo seja considerado os delírios de uma sonhadora, muitas das coisas descritas nele são verdadeiras de minhas experiências no mundo espiritual. As visões do mundo espiritual eram dos cadernos de misticismo que Dona Ulisa havia deixado para ela. A lógica do conteúdo era incoerente, absurda, e só de ler já deixava a pessoa irritada. No entanto, quando seu corpo entrou e saiu do mundo espiritual 3 vezes por vários motivos, Foz descobriu que os registros poderiam não ser necessariamente apenas delírios. Visões no mundo espiritual. Klein recostou-se ligeiramente enquanto controlava o mundo para responder antes do enforcado. Eu sei a resposta e posso fornecer algumas das informações correspondentes gratuitamente. Ele sabia muito bem que o enforcado também poderia responder às perguntas da mágica. É ruim ter concorrência, é por isso que você precisa fornecer brindes, Klein satirizou silenciosamente. Tudo bem. For sentiu uma onda de alegria. Ela descobriu que o clube de tarô era realmente muito mais sofisticado do que os outros grupos Beyonder dos quais ela havia participado antes. Muitas perguntas difíceis poderiam ser respondidas aqui. Nesse momento, o mundo perguntou em voz baixa: você quer ouvir a resposta sozinha ou que todos também ouçam? Force ponderou por alguns segundos, então pegou Audrey e os outros de surpresa com sua resposta. Apenas diga que, em sua opinião, as respostas para suas próprias perguntas eram de pouca ajuda para os outros, e não importava se eles descobrissem, e se o Senhor Mundo tivesse deixado algo de fora, ou dado uma descrição incompleta, e outra pessoa soubesse o conteúdo correspondente, então ela seria capaz de usar o mesmo capítulo de Visões do Mundo Espiritual para obter a resposta completa. Ela acreditava que era mais importante assim. O mundo não se surpreendeu e disse em voz baixa e rouca: na quarta época, o caminho do aprendiz foi exercido pela família Bran. Mais tarde, foi espalhado para a família Tamara, que mantinha alianças matrimoniais com ela por longos períodos de tempo. Na quinta época, que é a época atual, a Ordem da Teosofia também tem as fórmulas de poção do aprendiz e do mestre dos truques. Acredita-se que eles sejam parentes das famílias Abraão e Tamara. Claro, também há pessoas que suspeitam que a Ordem da Teosofia é, na verdade, um disfarce da seita da demonia. Considerando que a senhorita mágica já havia se encontrado com membros da família Abraham, Klein acrescentou pelo mundo, disse que a família Abraham sofreu uma maldição de linhagem todo esse tempo. Eles não têm escolha a não ser residir separadamente um do outro para evitar o perigo. Maldição de linhagem? Os olhos de Force arregalaram ao pensar em seus encontros. O marido da senhora Ulisa pertencia à família Abraham, e que o Sr. Lawrence também faz parte da família Abraham. É por isso que ela disse que, desde que não seja membro do clã da família, eles não sofreriam a maldição. No entanto, usei a pulseira e ela pertence à família Abraham. Mais uma vez, o arrependimento roeu sua alma. Esta foi a primeira vez que Alger e Audrey ouviram sobre a maldição da linhagem da família Abraham. Ambos tinham seus próprios pensamentos, então ninguém falou por um curto período de tempo. Depois de um tempo, Force respirou fundo e disse: obrigada, Senhor Mundo. Você respondeu a maior dúvida que tenho. Vou copiar o primeiro capítulo das Visões do Mundo Espiritual após o fim desta reunião e sacrificá-lo ao Senhor Louco. Tudo bem, Senhor Louco? A mágica é descendente da família Abraham? Não é de admirar que seu corpo possa entrar e sair do mundo espiritual. Ela provavelmente possui um item místico correspondente. O enforcado de repente olhou para ela. Forze é uma membro da família Abraham? Ela nasceu em uma família antiga que remonta à quarta época.
Audrey assentiu como se estivesse pensando em alguma coisa. Depois de receber uma resposta positiva do Sr. Louco, Force relaxou e começou a mencionar seu desejo de comprar os ingredientes de Beyonder, bolsa de estômago de um devorador de espíritos e o sangue de um marlin do mar profundo. Infelizmente, o sol não estava saindo durante este período de tempo, então não havia nada. Quanto ao enforcado, ele apenas mencionou que tinha pistas sobre o sangue do marlin do mar profundo. Ninguém havia obtido a fórmula para a poção abençoado pelo vento ainda. Por outro lado, Audrey não tinha pressa em comprar a fórmula do psiquiatra porque estava prestes a ingressar nos alquimistas da psicologia. Klein originalmente queria vender a característica Beyonder do lobisomem ou o frasco de veneno biológico, mas depois de considerar a compatibilidade deste último com seu estado de corpo espiritual e a atual situação financeira dos membros, ele desistiu temporariamente dessa ideia. O segmento de transações terminou rapidamente e a reunião chegou ao estágio em que cada um deles poderia compartilhar informações sobre as quais ouviram falar. Audrey lentamente olhou em volta e disse com um leve sorriso: na semana passada, um caso interessante aconteceu em Backlund. O protagonista é chamado de Herói Bandido Imperador das Trevas. Lord of Mysteries, capítulo 395, característica de Beyonder do xerife, Imperador das Trevas. O enforcado, que estava ouvindo casualmente a senhorita Justiça, de repente levantou a cabeça. Seu olhar de repente se tornou afiado e penetrante. Ele acabará de saber que a carta na mão do Sr. Louco era uma das cartas da blasfêmia criadas pelo Imperador Roselle. O nome da carta era Imperador das Trevas. Isso tem a ver com o Sr. Louco? Alger rapidamente olhou para o final da longa mesa de bronze, antes de imediatamente abaixar a cabeça. Se realmente foi feito pelo adorador do Sr. Louco, definitivamente não é uma questão simples. Alger ouviu atentamente as descrições subsequentes da senhorita Justiça. Force, que há muito soube disso por Shio e tinha algumas previsões sobre, também deu uma olhada no Louco. Ela queria ver a verdade na reação da entidade oculta, mas o Louco permaneceu tão calmo como sempre na espessa névoa cinza. Audrey, que também não conseguiu decifrar nada, fez uma pausa e continuou. A vítima é um magnata, Capim. Muitos rumores apontam para ele ser o maior traficante de pessoas em Backlund. O herói bandido Imperador das Trevas se infiltrou em sua vila e roubou sua vida, resgatando muitas garotas inocentes que estavam trancadas em sua masmorra subterrânea. Quando o cadáver de Capim foi descoberto, ele estava coberto com um baralho de cartas de tarô. Seu rosto estava coberto com as cartas, o julgamento e o imperador. Ela não mencionou o cofre porque não o achou importante. Coberto com cartas de tarô? Esse é o símbolo de quando nosso clube de tarô entra em ação? Espere um minuto, um traficante de pessoas? Alger notou nitidamente uma frase. Ele se virou para o final da longa mesa de bronze e perguntou humildemente, Senhor Louco, o Capim tem relação com o desaparecimento dos escravos coloniais? Esta era uma missão que lhe foi atribuída pela Igreja do Senhor das Tempestades, e ele anteriormente tinha como alvo um suspeito chamado Baelen e pediu aos residentes de Backlund, Justiça, a Mágica e o Mundo, para ficarem de olho nele. Como resultado, ao ouvir a palavra traficante de seres humanos, Alger intuitivamente acreditou que tinha algo a ver com o desaparecimento de muitas tribos no continente meridional e a fuga de muitos escravos de muitas ilhas do Mar Sônia. Ele sentiu que apenas um assunto como esse, que parecia conter alguns segredos, poderia interessar ao Senhor Louco. Claro, não se pode descartar que foi um ato independente do adorador do Senhor Louco. Ele não poderia estar esperando que tudo fosse organizado como uma marionete manipulada, Alger pensou. Capim tem algo a ver com o recente desaparecimento dos escravos coloniais? Pensando bem, essa não é uma possibilidade que possa ser eliminada. Havia 4 Beyonders em sua vila, e isso em si não é normal em primeiro lugar. Mesmo se um magnata como ele contratasse guarda-costas Beyonder, só seria capaz de obter um sequência 7 2 sequências 8 ou 9 no máximo. Naquela época, Arras, junto com seus itens místicos, era equivalente a um especialista de sequência 5. As palavras do enforcado sacudiram os pensamentos de Klein quando ele sentiu que o assunto poderia estar vagamente ligado. No entanto, ele não tinha certeza sobre sua teoria e só podia desconsiderar a pergunta do enforcado. Ele riu e disse, meu adorador fez algumas pequenas contribuições neste assunto. Como esperado. Os olhos de Audrey brilharam enquanto ela se alegrava em seu coração. Como esperado. É a primeira vez que encontro algo relacionado ao clube de tarô na vida real. Forze estava meio feliz e meio melancólica.
Alger acreditava que as palavras do Senhor Louco eram uma confirmação indireta de sua conjectura. Capim definitivamente não era um simples traficante de pessoas. Caso contrário, não teria feito o adorador de uma existência oculta agir. Portanto, havia uma forte correlação entre o tráfico de pessoas e o desaparecimento dos escravos. Ambos eram questões que não eram simples. Sem esperar que a senhorita Justiça falasse, Klein tocou levemente com o dedo na borda da longa mesa antiga e acrescentou vagarosamente. Ele obteve 2 características de Beyonder com este assunto e deseja vendê-las o mais rápido possível. As 2 características correspondem à sequência 8, xerife, e a outra é sequência 7, interrogador. Xerife, interrogador. Não são aquelas sequências do caminho do árbitro que é controlado pela família Augustus? Apenas membros da família real, nobres antigos e militares poderiam adquiri-las. Capim tinha um deles o apoiando? Não excluindo a possibilidade da família Castilha do reino Fenapottir, Alger franziu a testa, sentindo que o desaparecimento dos escravos não era tão simples quanto parecia. Os pensamentos de Audrey eram semelhantes aos dele. Ela nunca pensou que os Beyonders na vila de Capim seriam do caminho do árbitro. É impossível que a facção que controla as fórmulas correspondentes seja conivente com um traficante de pessoas como Capim. Audrey franziu ligeiramente os lábios, perplexa e confusa. Xerife? Force, que sabia que sua boa amiga, Shio, estava economizando para os ingredientes da poção para esta sequência, sentou-se apressadamente e perguntou perplexo, Senhor, louco, o que é característica de Beyonder? Isso não é o que eu esperava. Você não deveria me perguntar diretamente quanto é? É isso mesmo, acho que nunca contei à senhorita. Mágica sobre a lei das características de Beyonder, indestrutibilidade e conservação. Klein ficou surpreso por um momento e então começou a considerar seu tom. E naquele momento, Audrey falou em seu nome. Senhor Louco, posso responder à pergunta? O pagamento correspondente será pago diretamente a você. Ela e Force eram amigas, e ela se ofereceu por medo de que o Senhor Louco não compartilhasse esse conhecimento novamente. Sem problemas. Klein sorriu em resposta. A senhorita Justiça sempre consegue se preocupar com as coisas que me incomodam. Ele suspirou de emoção interiormente. Uf! Audrey soltou um suspiro silencioso de alívio e se virou para Force. Ela deliberadamente não usou a pronúncia e o vocabulário único de um nobre para dizer, você quer saber a resposta? O que você está disposta a pagar? Force assentiu sem hesitar. Claro. Ela olhou para a figura envolta em névoa cinza e perguntou respeitosamente, Senhor Louco, posso usar outro capítulo do Visões do Mundo Espiritual como pagamento? Ela enfatizou especificamente outro porque sabia que o capítulo que ela daria ao Senhor Mundo seria primeiro sacrificado ao Senhor Louco, e o conhecimento que poderia ser visto a qualquer momento não parecia ter nenhum valor para uma transação. Não era para dizer que ela suspeitava que uma figura poderosa como o Senhor Louco iria espiar. Apenas sentiu que era mais sincero mudar o capítulo. Às vezes, uma figura poderosa só se preocupa com sua atitude. Force leu essas coisas em muitos romances. Recostando-se na cadeira, Klein respondeu em tom despreocupado. Claro. Obrigada, Senhor Louco. Force disse, incapaz de suprimir o sorriso. Ela instintivamente acreditou que havia entrado em contato com certo conhecimento secreto de alto nível. Audrey ficou completamente aliviada ao sorrir levemente. No mundo Beyonder, existe uma lei. Lembre-se, é uma lei. Em caminhos semelhantes, as características de Beyonder são conservadas, nunca reduzindo ou aumentando. Ele apenas se moverá de uma entidade para outra, mudando de uma forma para outra. Portanto, após a morte de um Beyonder, suas características serão separadas e se tornarão equivalentes ao ingrediente principal de uma poção. Além dos restos mortais dos descontrolados. Existem muitos problemas latentes com eles, então só podem ser transformados em itens. Após a morte de um Beyonder, suas características serão separadas e passarão a ser equivalentes ao ingrediente principal de uma poção. Agora, foi como se um raio passasse pela mente de Force, permitindo que ela entendesse muitas coisas. Acontece que os restos mortais que a senhora Ulisa me deixou eram sua característica de Beyonder. Acontece que aos olhos dos outros, todo Beyonder é equivalente a ingredientes ambulantes. Isso é realmente sombrio. Force cerrou os punhos com força, sentindo que o mundo Beyonder era essencialmente cheio de loucura. No entanto, ela não se sentia enojada pelo fato de ter se tornado uma Beyonder porque havia consumido as características de Beyonder deixadas pela senhora Ulisa.
Em vez disso, deu-lhe uma leve sensação aconchegante. Depois de perder a mãe, antes de conhecer Shio, Dona Aulisa foi a pessoa que melhor a tratou. Para Force, foi uma experiência triste, mas calorosa, herdar os restos mortais da senhora Aulisa e ficar com ela para sempre. Então esse é o caso. A lei das características de Beyonder: indestrutibilidade e conservação. Isso significa que a característica deixada por um Beyonder xerife é equivalente a todos os ingredientes principais? Force fez uma pergunta adicional para verificar seus pensamentos. Sim. Audrey também pensou em Shio. Force imediatamente se levantou e se curvou para a misteriosa existência que estava olhando para tudo. Senhor louco, você pode fazer com que seu adorador reserve a característica de Beyonder correspondente do xerife? Desejo comprá-la, mas estou temporariamente sem dinheiro. Por favor, me dê mais uma semana, tudo bem? Claro. Klein assumiu uma atitude como se não se importasse. Force deu um suspiro de alívio e rapidamente perguntou: quanto seu adorador deseja receber em libras de ouro? O preço de um ingrediente correspondente de uma sequência 8 é de cerca de 300 libras, Klein sorriu. 600 libras. Depois de dizer o preço, ele imediatamente mudou de assunto, mostrando que não se importava com uma característica de Beyonder de sequência 8. Ele olhou em volta e conjurou alguns pergaminhos de pele de cabra. Este é o significado de uma parte dos símbolos secretos de Roselle. É considerado conhecimento gratuito, tornando mais fácil para vocês coletarem as páginas do diário no futuro. As informações incluíam números e datas. A razão pela qual Klein ensinou aos membros do clube de tarô essa informação foi que ele temia que eles acabassem comprando falsificações. Com o conhecimento das datas, eles serão capazes de eliminar a maioria das falsificações. Klein riu por dentro. Audrey e os outros ficaram agradavelmente surpresos, nunca esperando obter tal conhecimento. Embora já tivessem descoberto que os símbolos secretos na pele de cabra eram os mais simples, todos acreditavam que era um bom começo. Com uma primeira vez, haveria uma segunda vez e uma terceira vez. Após uma breve conversa, Klein disse em tom gentil: vamos encerrar a reunião de hoje aqui. Por sua vontade. Audrey, Alger e os outros se levantaram ao mesmo tempo e se curvaram. Os raios de luz carmesim se dissiparam e o antigo palácio acima da névoa cinza voltou à sua antiga tranquilidade. Apenas Klein ficou sentado sozinho na cadeira de espaldar alto pertencente ao louco. Lord of Mysteries, capítulo 396. Fraternidade da Luz Pura. Depois de retornar ao mundo real, Force sentou-se em sua mesa e se perdeu em pensamentos sobre a família Abraham por um tempo. Ela tinha uma compreensão totalmente nova das poucas palavras mencionadas nos cadernos de misticismo que tinha. Então é assim. Não é de admirar que a senhora Aulisa não quis informar o Sr. Lawrence sobre a morte dela e de seu marido. Agora que penso nisso, a família Abraham é realmente lamentável e triste. Force murmurou algumas frases para si mesma antes de vasculhar e tirar visões do mundo espiritual de uma pilha de livros comuns, em preparação para copiar o primeiro e o segundo capítulos. Para isso, entrou em cogitação e ajustou sua respiração para estar em sua condição ideal. Caso contrário, apenas copiar o conteúdo de visões do mundo espiritual traria sua mania e confusão. As palavras claramente não tinham nenhuma espiritualidade, mas uma vez que foram combinadas para descrever aquelas cenas ridículas, era como se tivessem a capacidade de afetar suas emoções. Preciso fazer uma pausa de 5 minutos a cada 5 minutos. Não quero perder o controle por causa disso. Force pegou seu pequeno relógio de bolso intrínseco e o colocou diagonalmente na frente de sua mesa. Na casa dos Berg na Cidade de Prata. Derek acordou quando um relâmpago que iluminou tudo brilhou em seus olhos. Ele olhou em volta, mas não sentiu que estava sendo monitorado. Mas a descrição precisa do enforcado dos eventos anteriores, através do raciocínio e de sua profunda confiança. O convenceu de que sua conjectura estava correta e que deveria haver um ou mais Beyonders com poderes particulares que o monitoravam secretamente naquele exato momento. Além disso, o Sr. Louco não negou. Derek saiu da cama e esticou o corpo como sempre fazia. Durante este processo, as análises e sugestões que o enforcado lhe deu, rapidamente surgiram em sua mente. Até agora, ninguém veio procurá-lo ou escolheu jogá-lo nas masmorras. Isso é o suficiente para nos dizer que seu chefe e os outros anciãos do conselho de 6 membros ainda estão inclinados a observar. Eles desejam encontrar uma maneira de evacuar toda a Cidade de Prata devido a Amon, a primeira pessoa que encontraram em mais de 2000 anos. Então,
Se você não fizer nada fora da linha, eles definitivamente não o despertariam para que Amon não notasse nada de errado. Como tal, a vigilância deles não seria muito próxima, fisicamente, pelo menos não quando você está acordado. E por causa disso, eles provavelmente não descobriram que você já tossiu aquele verme do tempo. Suas reações subsequentes são suficientes para provar isso indiretamente. Da mesma forma, eles só devem ser capazes de observar que tipo de ritual você realizou, mas não serão capazes de descobrir para quem você está rezando. Se fosse eu, definitivamente suspeitaria que fosse relacionado a Amon. Devido às razões acima, você pode realizar abertamente o ritual de outorga. Depois de tudo isso, você pode colocar a culpa em Amon. Claro, você tem que fingir ser suficientemente cauteloso e cuidadoso. Você tem que estar preparado para passar pelo exame de um analista de psique e outros Beyonders de outras sequências quando tudo acabar. Com relação a este assunto, você pode pedir ajuda ao Senhor Louco. Com a sugestão do enforcado, Derek contornou a mesa 2 vezes, fechou cuidadosamente a janela, acendeu uma vela e estabeleceu um ritual de doação. Acima da névoa cinza, dentro do palácio antigo e imponente, Klein estava olhando preguiçosamente para os pilares de pedra que sustentavam a cúpula, sentindo que o edifício que ele desejava lembrava um templo de Atenas. É por causa do meu próprio subconsciente, seus pensamentos vagaram. Nesse momento, a estrela vermelha escura correspondente ao Sol começou a emitir luz, e rapidamente dispersou as ondulações para formar uma porta ilusória e misteriosa. Acima da névoa cinza, uma pequena quantidade de poder foi despertada enquanto fluía como água. Ao ouvir os apelos sobrepostos, Klein abaixou a cabeça e olhou para o olho todo preto colocado à sua frente. Vamos torcer para que o jovem Sol não perca isso. Caso contrário, o Senhor Mundo teria que ser gloriosamente sacrificado. Foi precisamente porque ele tinha o olho todo preto que Klein, que não era um mestre das marionetes, poderia controlar secretamente o mundo como uma pessoa falsa, permitindo-lhe agir como se fosse feito de carne e osso. Uma vez perdido o item, ele teria que deixar o mundo morrer para evitar que o truque fosse exposto. Enquanto suspirava, Klein emanava sua espiritualidade, agitando o poder da névoa para fluir em direção à porta ilusória, empurrando-a ligeiramente para abri-la com força e estabilizando o canal de transmissão. Logo depois, ele colocou o olho todo preto em uma caixa de ferro e jogou-o na abertura da misteriosa porta. Ele disse casualmente, não toque no item dentro. Depois de fazer tudo isso, não ficou mais tempo, porque sabia que o jovem Sol não conseguiria encontrar uma oportunidade para agir tão rapidamente e não tinha certeza de quando a senhorita mágica conseguiria terminar de copiar os 2 capítulos de Visões no Mundo Espiritual. Relaxando sua espiritualidade, a figura de Klein desapareceu do espaço acima da névoa cinza. Na casa dos Berg na Cidade de Prata. Assim que Derek viu uma caixa preta como ferro no altar, ouviu a voz familiar do Senhor Louco. Não toque no item dentro. Não toque. Derek anotou esse lembrete e decidiu levá-lo a sério. Depois de agradecer ao louco e ao Senhor Mundo e encerrar o ritual de outorga, ele abriu a caixa com cuidado extraordinário e examinou o conteúdo. Era um olho completamente preto sem pupila. Só de olhar para ele, sua mente se tornava um caos e seus pensamentos se tornavam lentos. Delírios fracos, indistintos e aparentemente loucos soavam em seus ouvidos. Depois que um arrepio repentino percorreu seu corpo, Derek fechou a tampa da caixa de ferro, pegou uma adaga de prata e selou completamente a caixa de ferro com uma parede de espiritualidade. Em seguida, guardou a caixa de ferro em um bolso secreto por dentro da roupa, prendeu o machado do furacão no lugar e saiu da sala, indo direto para o campo de treinamento. Os membros da equipe de exploração ainda estavam sob a quarentena disfarçada. No entanto, Derek não tinha planos de agir hoje. Ele seguiu cuidadosamente as instruções do senhor enforcado e planejou observar a situação primeiro e esperar pacientemente por uma oportunidade. Claro, se houvesse uma boa oportunidade, teria que agir com decisão. Ao entrar no campo de treinamento, Derek circulou pela área da equipe de exploração e viu que eles estavam reunidos em grupos de 2 ou 3, sussurrando entre si, mas assim que notavam que alguém estava observando, paravam imediatamente e ficavam ali em silêncio. Às vezes, davam alguns passos, como zumbis que acabaram de rastejar para fora da escuridão. O que eles fariam se eu removesse a parede da espiritualidade agora e permitisse que eles sentissem os sentimentos emanados pelo item do Senhor Mundo? Eles vão virar a cabeça ao mesmo tempo para olhar para mim. Derek imaginou a cena de todos virando a cabeça e olhando para ele com olhos frios e sem emoção,
e sentiu um medo desconcertante e indescritível. Ele respirou fundo e disse a si mesmo para ser paciente, esperar e não entrar em pânico. Cidade de Prata, no topo da torre, em uma sala que pertencia ao chefe. O caçador de demônios Colin Iliad, que estava descansando sua mente com os olhos fechados, olhou para um canto escuro. Uma figura humana se levantou do chão com uma postura retorcida. Ele balançou levemente e disse com uma voz que soava como abrasões de metal: Sua Excelência, Derek Berg realizou outro ritual. De acordo com minha observação, é provável que seja um ritual de solicitação de doação. É muito parecido com os rituais de sacrifício que costumamos realizar, mas o que é diferente é que ele recebeu uma resposta e recebeu uma caixa preta de ferro. Eu não conseguia ver exatamente o que havia dentro, mas isso me deu uma sensação muito maligna e perigosa. Nesse ponto, a sombra implorou com urgência: Excelência, definitivamente é comandado por aquela pessoa misteriosa. Temos que agir e não deixar isso passar despercebido. Caso contrário, Derek Berg invocará um deus maligno ou uma existência semelhante mais cedo ou mais tarde, destruindo toda a cidade de Prata. A expressão de Colin tornou-se extraordinariamente séria. Ele se levantou e lentamente andou de um lado para o outro, dizendo: Vamos esperar mais um pouco. Até agora, ainda não descobrimos o propósito daquela pessoa misteriosa que se chamava Amon. Não entendemos por que ele enviou apenas um avatar para a Cidade de Prata depois de descobri-la, bem como o objetivo de permanecer pacientemente nas masmorras subterrâneas por 42 anos. Se a intenção dele fosse apenas nos destruir, não teria feito tais ações incompreensíveis. Apenas espere mais um pouco. Esta pode ser a nossa esperança oculta, a esperança de sobrevivermos ao apocalipse quando ele chegar. Assim que ele terminou sua frase, um raio passou pela janela, iluminando o céu escuro como o breu e o quarto sombrio. Quando já era quase noite, Klein finalmente recebeu a oração da Senhorita Mágica e obteve os 2 primeiros capítulos de Visões do Mundo Espiritual através do ritual de sacrifício. Quando se sentou na cadeira que pertencia ao louco, ele folheou vagarosamente o caderno copiado e os leu, linha por linha. Ficou surpreso ao perceber que estava ficando cada vez mais irritado. O que está acontecendo? Essas palavras claramente não contêm nenhuma espiritualidade, e o papel também é comum. Não poderia ser um artefato selado, então como isso pode afetar meu estado de espírito? Além disso, estou acima da névoa cinza, uma névoa que pode até cortar a influência de um verdadeiro Deus. Klein franziu a testa, recostou-se e lembrou-se cuidadosamente das informações do livro dos segredos que continham fenômenos semelhantes. Não muito tempo depois, ele entendeu o motivo. Quando certas existências eram descritas em detalhes, mesmo que fossem escritas em forma de texto, ainda afetavam os pensamentos e a psique do leitor. Entre eles, os mais assustadores eram registros relacionados a deuses verdadeiros. Um livro explicando um deus em particular em detalhes faria com que todos os leitores enlouquecessem ou até mesmo distorcessem suas ideologias. Quanto aos Beyonders, havia uma grande chance de eles perderem o controle. Visões do Mundo Espiritual foi escrito por um certo ancestral da família Abraham. Ele registrou todas as coisas estranhas e maravilhosas que aconteceram quando ele viajou pelo mundo espiritual. No primeiro capítulo, ele descreveu as luzes do mundo espiritual. Ele acreditava que os 7 raios de luz pura de cores diferentes continham um conhecimento ilimitado de diferentes domínios e que não importa onde os viajantes estivessem no mundo espiritual, eles seriam capazes de vê-los cobrindo elevações mais altas. O que foi ainda mais surpreendente foi que esses 7 raios de luz estavam vivos. Eram como corpos espirituais que permaneciam lá. No campo do misticismo, muitos dos rituais de atos secretos eram na verdade direcionados às 7 luzes puras, e por meio de suas conexões secretas, permitiam que se ganhasse uma certa quantidade de conhecimento. Portanto, muitos especialistas em misticismo chamavam as 7 luzes puras de mestre ou professor. Em resposta a isso, as 7 luzes puras pareciam muito felizes. Elas até puxaram algumas criaturas do mundo espiritual para formar uma organização secreta especializada em ensinar as pessoas a fraternidade da luz pura. No segundo capítulo, o viajante da família Abraham registrou seu encontro com a luz amarela, Venita. Lord of Mysteries, capítulo 397, Profecia Apocalíptica. Contando com o poder do espaço misterioso acima da névoa cinza, Klein rapidamente recuperou um bom estado de espírito e continuou a ler o segundo capítulo de Visões do Mundo Espiritual.
O viajante da família Abraham, dono do caderno, afirmou que quando vagou nas profundezas do mundo espiritual, encontrou um ancião vestido com túnicas amarelo-limão. O corpo do ancião era translúcido e anormalmente semelhante às criaturas circundantes do mundo espiritual, mas sua atitude era surpreendentemente amável. O viajante da família Abraham conversou com o ancião por um tempo e ficou surpreso ao descobrir que o ancião era, na verdade, uma das 7 luzes puras que cobriam o mundo espiritual na mais alta posição, luz amarela, Venitan. Venitan disse ao viajante da família Abraham que suas próprias características eram razão e adaptação, que ele era o símbolo da astromancia e que sua joia correspondente era a esmeralda. Ele fez uma referência bastante ansiosa a uma profecia que veio dele mesmo. Concentre-se enquanto as estrelas caem do cosmos, destruindo as terras. Tudo no mundo deixará de existir. Ele acreditava que este seria o fim do mundo dentro de 200 anos. Nada seria poupado disso. O viajante da família Abraham não teve muita reação a esse comentário. Em vez disso, perguntou como poderia remover a maldição da linhagem de sua família. Luz amarela, Venitan, disse a ele que, em certo sentido, era de fato uma maldição, mas tinha uma natureza completamente diferente das maldições do misticismo. A solução estava no futuro, nas mãos de uma aprendiz que era auxiliada por uma existência oculta. Ele também advertiu o viajante da família Abraham que o dia em que a maldição fosse suspensa seria o início da verdadeira destruição da família Abraham. Quanto ao que era essa tribulação, ele disse que não tinha tanta certeza. Ele acreditava que envolvia uma grande existência no nível dos deuses. No segundo capítulo de Visões do Mundo Espiritual, o dono do caderno mencionou outra coisa, Venitan mencionou outro assunto. Os governantes da grande fraternidade branca frequentemente entravam no mundo real e, por meio de métodos diferentes, se transformavam em humanos e ensinavam o conhecimento de seus respectivos domínios. Desde a quinta época, muitos dos personagens de nível de mestre de diferentes domínios foram suas encarnações. Por exemplo, o maior astrólogo, D. Forsman, nos últimos 1000 anos provou que seu mundo atual era um planeta. Ele não era outro senão a encarnação humana da luz amarela, Venitan. Com base nisso, o dono do caderno levantou uma teoria. Qual encarnação da luz pura foi Roselle Gustave, que poderia ser considerado um mestre em muitos campos? Não, ele não era. Se você realmente quer pensar assim, então ele provavelmente é uma luz verde. Klein levantou a mão e esfregou as têmporas. Com base nisso, ele julgou que o dono do caderno não era um Beyonder extremamente antigo. No entanto, a julgar pelo fato de que a pessoa não se dirigiu a Roselle como imperador, essa viagem ao mundo espiritual provavelmente ocorreu durante o período em que Roselle ainda era cônsul, ou quando sua proclamação como imperador ainda não era amplamente reconhecida. Claro, isso não impediu a possibilidade de que os Beyonders da família Abraham se recusassem a reconhecer qualquer imperador que não fosse o imperador Tudor, um viajante que pode vagar pelo mundo espiritual. Deve ser uma sequência bem alta. Se ele fosse um Beyonder de alta sequência, o Sr. Porta já teria sido resgatado há muito tempo e a chamada maldição da linhagem não existiria mais. Assim, o dono do caderno seria um Beyonder de sequência 5 ou um sequência 6 com um item místico. Embora a família Abraham tenha declinado, eles também não são fracos. Por que a profecia da luz amarela Venitan é semelhante à da seita da demonia e à Ordem Aurora? O Apocalipse está chegando? Do período que previ, o Apocalipse deveria ser daqui a apenas 2 ou 3 décadas. Klein franziu a testa enquanto pensava. Roselle tornou-se cônsul em 1173, e atualmente era novembro de 1349, 176 anos adiante, e a luz amarela Venitan havia previsto na época que seria dentro de 200 anos. Considerando o fato de Klein ter feito apenas uma estimativa do intervalo do período, era possível que ele estivesse de 24 a 50 anos do Apocalipse. Roselle proclamou-se imperador em 1192 e foi assassinado em 1198. Embora os 2 primeiros capítulos de Visões do Mundo Espiritual não fornecessem nenhum conhecimento prático, eles abriram completamente sua visão, permitindo-lhe entender a situação do mundo espiritual até certo ponto, bem como a existência das 7 luzes puras e a grande fraternidade branca. Assim, ao avançar, as luzes puras vistas em alturas extremamente altas depois de se transformar em um estado de corpo espiritual e realizar o ritual correspondente são as luzes puras do mundo espiritual. Além disso, elas estão vivos com seus próprios pensamentos. Que milagre! Os 2 primeiros capítulos de Visões do Mundo Espiritual não são completamente carentes de conhecimento prático.
No mínimo, eu sei que o nome verdadeiro da luz amarela é Venita e que sua joia correspondente é Esmeralda. Eu aprendi muitas informações detalhadas, e posso usar isso para criar rituais de atos secretos que apontam para ele. Mas, por enquanto, não seria de muita utilidade. Klein pensou por um momento, depois fechou o caderno copiado e voltou ao mundo real. Ele tinha coisas mais importantes para fazer em vez de se comunicar com a luz amarela Venita. Klein pegou um pedaço de papel, ergueu a caneta e escreveu uma carta ao inventor, Lepard, perguntando em que estágio do processo de aprovação da patente estava a bicicleta, por que não teve sucesso e se precisava de um advogado para ajudá-lo. Com o estabelecimento das regras do mágico, a digestão completa da poção não levaria mais de 2 meses, e ele teve que economizar o mais rápido possível para os custos correspondentes dos ingredientes de Beyonder que eram necessários para ele avançar para um sem rosto. Destes, o sol poderia oferecer um item de graça por causa do olho todo preto, mas o outro item exigia que Klein adquirisse por si mesmo. Tanto quanto ele sabia, os ingredientes correspondentes de Beyonder para a sequência 6 era mais de 1.500 libras e estavam tipicamente em uma situação em que a demanda reduzia a oferta. Além dos 2 ingredientes principais, os ingredientes suplementares incluíam o sangue de um caçador de 1000 faces e o cabelo de um Nagan do Mar Profundo. Esses 2 itens eram extremamente raros e ricos em espiritualidade, tornando-os caros. Ganhar dinheiro realmente é difícil, mas gastá-lo é fácil. Se ao menos eu pudesse vender as características do lobisomem e do interrogador. Não posso nem desperdiçar um único centavo ou sole. Klein lacrou o envelope e selou-o. Ele sabia o quanto tinha, mesmo sem precisar contar. 624 libras em notas e 5 moedas de ouro de 1 libra, mais 7 notas de sole e alguns centavos de cobre. Certo. A senhorita mágica pagará 600 libras pela característica do Beyonder xerife destinada à senhorita Xiu. Espero que elas possam obter o dinheiro o mais rápido possível. Klein silenciosamente aplaudiu as 2 mulheres. Você está me dizendo que um círculo Beyonder ao qual você se juntou recentemente tem ambos os ingredientes Beyonder da poção xerife, e o preço é muito razoável. 600 libras por tudo isso? Xiu arregalou os olhos enquanto fazia uma enxurrada de perguntas. Ela tinha acabado de voltar do Burgo Leste para descobrir quem estava vigiando o capim recentemente. Sim, ele é um vendedor muito respeitável. O único problema é que o processo de verificação para ingressar é muito rigoroso, por isso não poderei enganá-lo por um curto período de tempo. O que Forge disse era inteiramente verdade. Isso é ótimo. Xiu não desconfiou da amiga, mas deu 2 passos entusiasmados. De repente, sua expressão afundou. Mas, eu não tenho dinheiro suficiente. Os cantos dos lábios de Forge se contraíram quando ela perguntou. Quanto você tem agora? Contando o depósito de 30 libras recebido deste trabalho, um total de 310 libras, então ainda falta metade. Xiu coçou os cabelos loiros curtos. Deixe-me pensar onde posso pegar 300 libras emprestadas. O banco não concederá um empréstimo a uma caçadora de recompensas como eu, e esses empréstimos têm juros demais. Talvez senhorita Audrey. Ela ouviu de sua amiga que havia comprado recentemente a receita da poção mestre de truques por 450 libras, então não tinha intenção de pedir dinheiro emprestado a Force. Por que somos todas tão pobres? Force não pôde deixar de suspirar. A senhorita Audrey raramente aparece hoje em dia. Ela parece estar ocupada com outras coisas, e pedir dinheiro emprestado a ela nem sempre é uma coisa oportuna a se fazer. Podemos tentar o Visconde Glain primeiro. Se for tarde demais, eu ajudo você a pagar o resto. Eu tenho 430 libras, é o bastante. Xiu piscou os olhos e de repente baixou a cabeça. Ela disse com uma voz pesada, Force, você é a melhor. Quando eu avançar para xerife, vou ganhar ainda mais dinheiro. Force sorriu e balançou a cabeça. Então, por que você não faz a limpeza hoje? Que tal isso? Cidade de Prata. Derek deixou o campo de treinamento e voltou para casa. Ele havia acabado de perguntar quando os membros da equipe exploratória seriam liberados da quarentena e recebeu a resposta, quando o raio acalmar hoje. Sentando-se em uma mesa de madeira antiga, Derek considerou o plano novamente, lembrando-se do lembrete do senhor. Enforcado, se não houver uma audiência adequada para testemunhar por você, então você também pode usar o Beyonder que está monitorando você. Mas como eu sei quando estou sendo monitorado?
O senhor enforcado disse isso com muita certeza, mas não foi suficientemente detalhado. Muitas perguntas surgiram em Derek, mas ele não conseguiu encontrar uma maneira de verificá-las. Embora se sentisse envergonhado de pedir orientação ao senhor louco sobre essa questão, ao considerar o fato de que esse assunto estava relacionado à sobrevivência da cidade de Prata, ele reuniu coragem. Ele falou o nome de o louco em voz baixa e descreveu brevemente as dificuldades que havia encontrado. Depois de um tempo, viu o senhor louco sentado no meio da interminável névoa cinza. Ele ouviu uma resposta concisa: toque no item da caixa de ferro. Não exceda 3 batimentos cardíacos. Prepare-se com antecedência. Preste atenção nas origens das linhas pretas. Tão simples. Derek agradeceu ao senhor louco com uma agradável surpresa. Ele ajustou sua postura e silenciosamente colocou a mão no bolso interno de suas roupas. À medida que a parede da espiritualidade foi levantada, os dedos de Derek abriram a caixa de ferro e sondaram cuidadosamente o interior. De repente, ele tocou um item gelado e as linhas negras ilusórias apareceram diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, sua mente zumbia, como se um rugido ilusório estivesse rasgando seus ouvidos. O corpo de Derek convulsionou e lágrimas e ranho escorriam por seu rosto devido à dor. Ele quase esqueceu o que tinha que fazer, mas felizmente, no limite de sua visão, viu as ilusórias linhas pretas convergirem. Naquele canto escuro, parecia haver uma sombra. Derek retirou a mão imediatamente, como se tivesse tocado um ferro de solda em brasa. Ele caiu no chão e começou a se contorcer como se tivesse sido atingido por um raio. Sua boca não conseguia fechar de jeito nenhum e a saliva escorria constantemente dela. Demorou quase 1 minuto para Derek se recuperar, fechar a caixa novamente e selá-la com uma parede de espiritualidade. Ele se levantou e tomou um gole de água fria, já sabendo que alguém o estava monitorando naquele momento. Após um período de tempo desconhecido, Derek de repente ouviu uma batida na porta. Quem é? Ele perguntou, um pouco perdido. Uma voz jovial veio de fora. Sou eu, Dark. A equipe exploratória foi retirada da quarentena. Você não estava interessado em saber sobre nossa experiência desta vez? Lord of Mysteries, capítulo 398. Cogumelos sedutores. Dark. A imagem de Dark apareceu na mente de Derek. Ele era de estatura mediana, ligeiramente rechonchudo e forte. Era um adolescente alegre e otimista, que frequentemente exibia um sorriso amigável. Ele foi colega de classe durante a educação geral e companheiro de equipe do esquadrão de patrulha. Mas depois dessa exploração do templo semi-destruído do Criador Caído, ele se tornou reservado e apenas sorria. Assim que se lembrou das mudanças de Dark Regency, Derek não pôde deixar de tremer ao sentir um arrepio na espinha. Por que ele de repente veio me procurar? Ele não deveria estar voltando para casa depois de ser removido da quarentena? Naquele momento, muitas perguntas surgiram na mente de Derek. De repente, pensou em uma possibilidade. A anciã Lovia sabe que eu suspeitei que algo anormal aconteceu com eles, então enviou Dark para lidar comigo? Derek ficou primeiro chocado e cheio de horror. Mas imediatamente depois disso, sentiu que poderia não ser uma coisa ruim. O senhor enforcado disse: se não houver uma audiência adequada para testemunhar por você, então você também pode usar o Beyonder que está monitorando você. E agora, a pessoa que me monitora está naquele canto. Se Dark me atacasse de repente, ele definitivamente exporia o fato de que há algo errado com ele. Dessa forma, mesmo que eu não use o item do Senhor Mundo, ainda posso fazer as coisas correrem bem. Derek virou a cabeça para olhar pela janela. Naquele momento, a frequência dos raios caiu. Só depois de 1 minuto ou 2 um raio riscaria o céu, iluminando metade do céu. A maior parte da cidade de Prata estava imersa em uma escuridão profunda na maior parte do tempo. Se estivesse sozinho, Derek não teria procurado uma vela para acender. Ele gostava de ficar quieto na cama e pensar em todo tipo de coisa. Claro, sabia que isso era realmente bastante perigoso. Se não houvesse luz para dissipar a escuridão, monstros poderiam aparecer de repente, mesmo dentro da cidade de Prata. No entanto, o próprio Derek era um suplicante da luz, então era equipado com o atributo da luz e não tinha medo de que algo semelhante acontecesse. Toque! 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 Dark bateu mais 3 vezes, como se incitasse o dono da casa a abrir a porta. Ele não era assim antes. Ele era muito educado. Derek de repente sentiu um profundo sentimento de tristeza. Ele tirou uma vela de uma caixa de madeira e a colocou no meio da mesa.
Então esfregou os dedos, criando uma chama dourada. A chama acendeu a vela, enchendo a sala com um brilho fraco, mas quente, acompanhado por um aroma fraco e pungente. As velas da cidade de prata eram feitas principalmente de gordura e óleo refinados dos corpos dos monstros. Teriam cheiros diferentes devido às suas diferentes origens. Depois de respirar fundo, Derek caminhou até a porta com um forte senso de vigilância e a abriu. Por que demorou tanto? Dark perguntou com um sorriso. Eu estava procurando velas, respondeu Derek. Ele não ousou ficar de costas para outra parte, e optou por caminhar lado a lado com Dark. Com seu colega de classe e de equipe, ele voltou para a mesa e ocupou seus respectivos lugares. Você quer experimentar algumas dessas frutas da perdição recém-secadas? Dark perguntou com um sorriso enquanto tirava uma pequena bolsa de pano de sua cintura. Frutas da perdição eram um dos lanches muito raros na cidade de Prata. Veio de uma planta chamada vinha de sangue da perdição, um tipo de organismo que não precisava de luz para crescer. Crescia absorvendo os nutrientes de cadáveres podres. Ela tinha uma tendência a atacar e era considerada um monstro fraco bastante comum. Cada vinha de sangue da perdição tinha muitas frutas pretas do tamanho de um polegar, que podiam ser comidas diretamente. Elas eram crocantes e doces, mas não conseguiam encher o estômago e não forneciam os nutrientes necessários. Só poderiam ser usadas como um lanche diário. Os pontos de mérito recebidos de uma única patrulha podiam ser trocados por vários sacos grandes delas. Não há necessidade. Derek balançou a cabeça com cautela. Tudo bem, então. Dark derramou uma pilha de frutas pretas da sacola, pegou uma e colocou na boca antes de mastigar ruidosamente. Derek pensou por um momento e tomou a iniciativa de perguntar, você encontrou algum monstro na área subterrânea do templo? Dark parou de mastigar e respondeu com um sorriso, havia alguns deles, mas não eram tão poderosos. Eles foram facilmente eliminados por nós. Esse lugar foi destruído há tempos, então os monstros poderosos provavelmente partiram há muito tempo. Ele parou por um segundo, então disse com os cantos da boca curvados, encontramos algumas plantas estranhas no fundo do templo. Pareciam os cogumelos que vimos na aula de conhecimentos gerais. Eles eram especialmente brilhantes e pareciam muito apetitosos. Foi confirmado que são comestíveis. Eles podem trazer um aprimoramento na espiritualidade de alguém e fortalecer o corpo. Se for combinado com monstros assados, emitirá uma fragrância inimaginável. Ao dizer isso, ele tirou um objeto em forma de cogumelo do tamanho da palma da mão de outro pequeno saco de pano. O caule era branco leitoso e o chapéu era vermelho cristalino brilhante. Também foi pontilhado com manchas douradas escuras. A mera visão da planta fez Derek engolir saliva, como se estivesse morrendo de fome por dias. Sob a luz fraca da vela, o belo objeto em forma de cogumelo tinha um brilho sedutor que aguçava seu apetite de forma irresistível. Aqui está um para você. Dark sorriu calorosamente. Ok. Derek quase agiu imediatamente quando pegou a planta em forma de cogumelo para enfiá-la na boca, mas no final, ele se forçou a abrir a boca e dizer, vou tentar amanhã. Dark não disse mais nada. Ele empurrou o cogumelo na frente de Derek e continuou a comer suas frutas da perdição. Com grande dificuldade, Derek desviou o olhar do cogumelo e perguntou, você fez alguma descoberta nesta expedição? Sim. Dark parou de comer o lanche e segurou uma fruta da perdição preta, respondendo com extrema seriedade, encontramos muitos murais, uma série contínua de murais. Você se lembra daquela estátua no templo? Sim. Derek deu uma olhada no cogumelo e assentiu. Uma enorme cruz com um homem nu pregado nela pendurado de cabeça para baixo, e sua superfície foi deliberadamente manchada com muito sangue. Dark brincou com a fruta da perdição em sua mão e disse, os murais recém-descobertos nos dizem que os construtores do templo acreditavam que a estátua representava o Senhor que criou tudo, o Deus onipotente e onisciente. Eles acreditavam que o Senhor não abandonou esta terra, mas nos ajudou a arcar com a grande maioria de nossos pecados quando o cataclismo veio, assim, passando de uma posição ereta para de cabeça para baixo, de andar livremente para ser pregado na cruz e sangrar em nosso lugar. A graça de Deus não conhece limites. Não somos os abandonados, mas sim os amados escolhidos. Sem o Senhor levando nossos pecados e derramando sangue em nosso lugar, a cidade de Prata já teria sido destruída há muito tempo. Os humanos teriam deixado de existir há muito tempo. Mas, no mundo exterior, no reino de Loen, onde o Senhor enforcado, a senhorita
Justiça e os outros estão localizados, não há maldições, escuridão extrema, monstros à espreita na escuridão. Não somos os amados escolhidos, Derek retrucou silenciosamente em sua mente. Se isso for verdade, então só precisamos mudar os símbolos e o nome honroso correspondente durante um ritual, e podemos receber a resposta do Senhor novamente. Dark continuou, descrevendo os murais sob o templo e falando de suas especulações. À medida que isso acontecia, Derek achava cada vez mais difícil resistir à tentação do cogumelo. Não devo comê-lo. Se eu comer, posso acabar como Dark e os outros, completamente corrompido pelo Criador caído e me tornar um crente fanático. Mesmo se houvesse alguém me monitorando, eles não notariam nada de errado. Derek sentiu uma onda de horror, tinha que fazer algo para se livrar da situação. Acompanhar Dark e devolver o cogumelo para ele? No entanto, isso equivale a desistir desta oportunidade. O olhar de Derek caiu automaticamente na chama da vela amarela que ardia, silenciosamente. Vou pegar um copo de água para você. Ele rapidamente passou pelo plano que havia discutido com o senhor enforcado e se levantou calmamente. Dark assentiu enquanto jogava a fruta da perdição do tamanho de um polegar na boca, mastigando-a ruidosamente. Enquanto Derek derramava a água, ele deliberadamente desacelerou suas ações, abaixou a cabeça e recitou o nome honroso de Senhor Louco. Finalmente, ele disse, seu devotado servo ora por sua atenção. Eu rezo para que você aceite essas ofertas. Eu rezo para que você abra os portões do seu reino. Voxos! Uma forte rajada de vento soprou dentro da sala enquanto o poder da natureza, gerado sob a influência do encantamento, formava ondas claras. Ao mesmo tempo, Dark, que acabará de pegar uma fruta da perdição, de repente levantou a cabeça e olhou para Derek, que o encarava de lado. O que aconteceu? Sem respondê-lo, Derek colocou uma mão sobre o machado do furacão e enfiou a outra em seu bolso secreto, removendo a parede da espiritualidade do exterior da caixa de ferro. Derek lançou um olhar excepcionalmente cauteloso para Dark, apenas para ver a expressão de seu colega de classe e de equipe escurecer quando traços vermelhos brilhantes apareceram em seus olhos azuis. Em sua mão, a fruta da perdição estranhamente derramou sua escuridão externa e se transformou em uma cor carnuda aparentemente pálida. Não era uma fruta da perdição, mas um dedo, um maldito dedo, um dedo humano. A pilha de frutas da perdição na mesa era composta por dedos humanos. O cogumelo de cores vivas também mudou de aparência. Não era mais tão bonito e não fluía mais com um brilho apetitoso. Era um couro cabeludo manchado de sangue com cabelo preto curto. Olhando para Derek, Dark abriu a boca, sua voz fria e à deriva. O que você estava fazendo? Backlund, Rua Minsk, número 15. Assim que Klein, que rastejou para o mundo quente sob sua colcha, ouviu o que parecia ser uma oração do jovem sol, ele lutou para sair da cama e conjurou uma parede de espiritualidade. Então deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Sentado na cadeira que pertencia ao louco, não se apressou em examinar o pedido do sol. Em vez disso, ele fez a carta do Imperador das Trevas, estatuetas de papel e outros itens aparecerem na frente dele na longa mesa de bronze em uma ordem bem organizada. Segundo o plano do enforcado, a cena do sol estimulando a mutação do membro da equipe exploratória aconteceria durante um ritual de sacrifício. Assim, encerrada a questão, seria bastante simples fazer desaparecer de cena o objeto emprestado do mundo, apagando todas as evidências. Depois disso, toda a culpa poderia ser colocada em Amon. Quanto ao Senhor Louco, Klein havia concordado com o pedido do jovem sol para simplificar o ritual de maneira indiferente. Tudo o que precisava ser feito eram os passos principais. Nesse ponto, ele esperava que o prelúdio do ritual fosse concluído para que pudesse responder. Lord of Mysteries, capítulo 399. Os corrompidos, na casa dos Berg na Cidade de Prata. Olhando para o couro cabeludo manchado de sangue, Derek de repente se lembrou de como era antes. Era um cogumelo lindo e sedutor, que ele quase não conseguia se controlar para não engolir. As frutas da perdição, que Dark havia compartilhado com ele e produziam sons crocantes quando eram mordidas, eram, na verdade, pedaços sangrentos de dedos humanos com pele ligeiramente pálida. Naquele momento, Derek teve um violento espasmo no estômago antes que um jorro de ácido subisse à sua garganta. Resistindo à vontade de vomitar, ele rapidamente resmungou uma frase: Deus, por favor, faça seu reino descer sobre esta terra. Seus inimigos se dispersarão e seus seguidores se deliciarão com a alegria.
Havia um toque de calor e santidade no pedido, e Derek sentiu todo o desconforto em seu corpo enfraquecer. Sua espiritualidade também se tornou plena e viva. Sua coragem, sua força e sua agilidade foram muito aprimoradas por essa oração. Esses eram os poderes de Beyonder de um sequência 9, bardo. Dark olhou para seu ex-colega de classe e companheiro de equipe que recitava com uma expressão cada vez mais sombria. A maneira como ele falava tornou-se cada vez mais desumana. O que é isso no seu corpo? O que é isso no seu corpo? O que é isso no seu corpo? De repente, as roupas de Dark foram esticadas em tiras de corneta, como se um ninho de cobras venenosas rastejantes estivesse embaixo delas. Voxos! Tiras de carne ensanguentadas perfuravam a roupa preta apertada, e sua superfície tinha pele áspera coberta de pelos. Fios de carne começaram a se espalhar, fazendo com que Dark parecesse um ouriço peludo e ensanguentado. Com um só voz, os fios de carne subiram em direção a Derek, que ainda estava em seu local original. Derek era um membro do esquadrão de patrulha que tinha visto um grande número de monstros, então não estava muito perturbado com esta situação. Ele torceu a cintura, ergueu o braço e brandiu o machado do furacão que já segurava na mão. Uf! O machado do furacão cortou alguns fios sangrentos de carne, dividindo-os diretamente ao meio e fazendo-os cair no chão. Porém, por ser noite na Cidade de Prata, esse golpe não provocou nenhum raio. Tiras ainda mais sangrentas de carne começaram a surgir, envolvendo-se em torno do machado do furacão repetidamente enquanto se agarravam implacavelmente a ele. Vendo que sua arma não podia ser retirada, uma luz pura de repente se iluminou nos olhos de Derek. Era como se 2 pequenos sóis tivessem descido para a sala, e sua outra mão segurava algo perto de sua boca e nariz como se estivesse rezando. Sem um som, um pilar de fogo de pura luz desceu do céu, atingindo a carne ensanguentada que estava enrolada em uma bola. Dark soltou um grito incontrolável, e muitas tiras sangrentas de carne caíram no chão, carbonizadas. Elas se contorceram, lutando como se estivessem vivas. A espiritualidade contida nessas tiras de carne sangrentas não estava mais sob o controle de seu dono original e, gradualmente, elas se fundiram com o poder natural derivado do encantamento do ritual de sacrifício, formando uma onda rosa cada vez mais brilhante. Essa onda foi iluminada pela chama da vela amarela fraca, fazendo com que a luz brotasse repentinamente, formando uma porta ilusória e misteriosa. Derek há muito desenhou o símbolo secreto do louco na vela. Tudo isso foi preparado com antecedência. Tudo isso constituiu uma cerimônia de sacrifício simples, mas completa. Caixa. Quando o assento se despedaçou, Dark se lançou contra Derek enquanto agitava as tiras de carne ensanguentadas. Não havia medo ou tensão em seus olhos, apenas o desejo mais puro e fervoroso. Nesse momento, Klein, que estava acima do nevoeiro, respondeu. Com um rangido, a porta ilusória que tinha muitos padrões estranhos abriu uma pequena fresta. Atrás da fenda havia uma escuridão profunda na qual residiam inúmeras sombras transparentes e indescritíveis. Bem acima dessas sombras havia 7 luzes puras de cores diferentes que continham conhecimento infinito. Acima do brilho havia uma névoa branco-acinzentada sem fim, e acima dela havia um antigo palácio que dava para a névoa cinza. De repente, uma sombra saltou de um canto escuro, cobrindo Dark que estava mais próximo dele. As tiras de carne ensanguentada de Dark estavam todas envoltas por um líquido viscoso e escuro como breu, enquanto ele parecia se transformar em um gato que havia entrado em uma bolsa opaca. A sombra não parou e rapidamente se estendeu pelo chão, correndo em direção a Derek, que já havia se esquivado para outro local, e gritou severamente, pare! O que você está tentando fazer? Como observador, seu plano original era observar do lado de fora e registrar as anomalias correspondentes. Ele só agiria para impedir as 2 partes estranhas quando a situação se tornasse incontrolável. Mas quando viu a porta ilusória coberta de símbolos estranhos se abrir com um estalo, ele se sentiu intimidado pela cena profunda, misteriosa, distante e majestosa lá dentro. Ele instintivamente acreditava que isso estava relacionado a um terrível deus do mal, então só poderia tomar ações precipitadas, dando ordens na tentativa de interromper à força as tentativas de Derek de realizar um sacrifício para aquele ser. No entanto, Derek já havia escolhido sua localização para ficar o mais longe possível da sombra, portanto, para parar o menino que estava possuído pelo misterioso Amon. A sombra teve que contornar ou derrubar Derek Regency primeiro. No entanto, sua escolha foi a última. Por causa da óbvia normalidade com Dark. Deixar as costas para este ser era um movimento absolutamente estúpido.
Aproveitando a oportunidade, Derek tirou a caixa de ferro de seu bolso oculto e atirou-a em direção à porta ilusória conjurada pela chama da vela, em direção à fresta que apresentava uma cena mágica. À medida que a caixa de ferro desaparecia, a porta, que estava coberta de símbolos e características estranhas, fechou-se com um estrondo, antes de desaparecer rapidamente. Neste momento, Derek lembrou-se das palavras do senhor enforcado, e ele deliberadamente distorceu seus músculos faciais e moveu-se selvagemente em direção à sombra. Antes que a sombra o cobrisse, ele de repente tossiu violentamente e cobriu a boca com a mão antes de cair no chão. A sombra negra emanou e o cobriu completamente. A sala voltou ao silêncio, mas agora havia duas enormes crisálidas negras no chão. Depois de um tempo, o líquido viscoso e escuro como breu se retirou e se transformou em uma sombra. Com a crisálida, as silhuetas de Derek e Dark apareceram mais uma vez. O primeiro ficou inconsciente, mas um pequeno e estranho verme com 12 anéis transparentes caiu de sua mão. Este último já havia se transformado em um pedaço de carne, se contorcendo e rugindo enquanto se preparava para atacar. Diante dessa situação, o observador não teve escolha a não ser poupar um pouco de suas forças e mais uma vez o envolveu, usando seu líquido negro semelhante a uma sombra para envolver Dark Regence, que havia se transformado em um monstro. Olhando para os dedos pálidos espalhados e para o couro cabeludo ensanguentado com cabelo preto, o observador não pôde deixar de respirar fundo. Usando seus poderes de Beyonder para controlar as sombras do lado de fora, ele criou maremotos para informar o chefe dentro da torre. Só depois de fazer isso examinou cuidadosamente a situação de Derek e viu o estranho e translúcido verme. Isso, o avatar que Amon escondeu no corpo de Derek está morto? O observador murmurou surpreso. Ao relembrar a estranheza de Dark, a mutação aterrorizante, o cogumelo e as frutas da perdição, ele começou a ter uma ideia aproximada do que havia acontecido. Talvez Amon fosse arqui-inimigo do mentor por trás da corrupção de Dark. Para frustrar a manobra da outra parte, Amon estava disposto a sacrificar seu avatar. A visita de Derek ao campo de treinamento para observar a equipe exploratória e seu relatório sobre eles ao chefe foram tentativas de Amon de livrar seu inimigo sem se expor. O cérebro por trás da corrupção de Dark notou a estranheza de Derek, então ele enviou Dark para assumir o controle dele. O couro cabeludo e os dedos ensanguentados eram adereços para atingir seu objetivo. Enquanto pensava nisso, o monitor de repente concordou com a preocupação do chefe. O apocalipse ou um desastre ainda maior estava prestes a acontecer na Cidade de Prata. Era por isso que a Cidade de Prata ultimamente encontrava tantos eventos estranhos e existências misteriosas que espreitavam nas profundezas da escuridão. Dentro do quarto do chefe na torre, a sombra contou tudo o que havia acontecido. O grisalho Colin Iliad, com cicatrizes faciais, acenou com a cabeça gentilmente depois de ouvir a recontagem. Derek, ou devo dizer, Amon, realmente se preparou com antecedência. A vela com o símbolo gravado nela, o objeto maligno que pode expor o problema de Dark e a desculpa de Derek de derramar água para sussurrar uma oração, bem como finalmente enviar o item em um ritual de sacrifício, tudo isso indica que toda a situação foi desenvolvida de acordo com seu plano. Duas questões. Primeiro, a quem se refere o símbolo oculto na vela? O próprio Amon ou o Deus por trás dele? 2. Por que Amon está disposto a expor a anormalidade da equipe exploratória às custas de seu avatar? É porque ele é arqui-inimigo do mentor. Então, por que ficou na Cidade de Prata por 42 anos? Será que ele previu esse assunto com antecedência, e é por isso que ele se encontrou especificamente com a equipe exploratória de 42 anos atrás e plantou seu avatar neles para frustrar os planos daquele mentor? Ele esperou 42 anos por aquele único momento? Ao ouvir as perguntas do chefe, a sombra de repente disse em iluminação, talvez seja assim. Sua Excelência, pense nisso. Por que Amon esperaria pacientemente por 42 anos antes de fazer o Del perder o controle quando Derek estava preso ao lado dele? É porque o tempo predito estava se aproximando e ele precisava desesperadamente mudar para uma pessoa livre a quem pudesse se agarrar para frustrar os planos daquele mentor. De fato, estávamos apenas pensando no que havia de diferente com Derek e não prestamos atenção ao momento, respondeu o chefe da Cidade de Prata, Colin, em pensamento. A sombra disse imediatamente, Excelência, por favor, bloqueie imediatamente todos os membros da equipe exploratória. Eles são definitivamente problemáticos. Além disso, Anciã Lovia, ela tem uma possibilidade não trivial de também estar corrompida. Colin franziu a testa e disse,
Antes de você relatar esse assunto para mim, e mesmo antes de Dark sair, Lovia veio até mim e me disse que suspeitava que os membros da equipe exploratória foram contaminados por alguma coisa. Ela recomendou que nós os monitorássemos secretamente, se necessário, que eles guardassem o mausoléu invertido do ancião Avik. Avik era o ex-chefe da cidade de Prata e construiu para si um mausoléu. Depois disso, viveu naquele mausoléu e suas aparições começaram a diminuir lentamente. Finalmente, as portas foram fechadas, impossíveis de abrir novamente. A anciã Lovia muito mencionou uma normalidade? A sombra perguntou surpresa. Depois de receber uma resposta positiva, ele murmurou para si mesmo, meio duvidoso e meio relaxado, que bom que a anciã Lovia não tem nenhum problema. Já enviei pessoas para prender os membros da equipe exploratória, mas não podemos ignorar outras possibilidades. Chefe Colin soltou um suspiro. Deixa a Flor vir até mim. Vou interrogar Derek Berg junto com ela. Lord of Mysteries, capítulo 400. O crescimento do novato. Em uma sala escura e resistente, Derek Berg, que fingiu estar inconsciente, de repente mexeu seus pés. Seu machado do furacão já havia sido levado por alguém e enviado para inspeção. Todos os bolsos dele também foram esvaziados, sem deixar nada para trás. Derek respirou fundo e olhou em volta com firmeza. De repente, seus olhos se iluminaram com 2 raios solares, fazendo com que tudo na sala se refletisse claramente em seus olhos. A mobília aqui consistia apenas em uma mesa e 2 cadeiras. Além disso, havia também um piso de pedra com padrões estranhos. Uma vela meio usada foi colocada sobre a mesa. Isso era um problema padrão para os quartos da Cidade de Prata porque os monstros podiam aparecer de repente se a escuridão prevalecesse por muito tempo. Sem hesitar, Derek sentou-se e pegou a vela. Então, ele quebrou a vela e a dividiu em 3 seções. Uma tinha 3/4 do comprimento da peça original e as outras 2 eram metade do quarto restante. Após a modificação de Derek, os núcleos dos 3 candelabros foram completamente expostos. Pará! Ele esfregou os dedos, criando uma chama dourada que iluminou as 3 velas. As 2 no topo representavam o Senhor Louco, e a outra simbolizava o próprio Derek. Depois de terminar seus preparativos, Derek não continuou a queimar o pó de ervas de acordo com os processos normais. Em vez disso, derramou o óleo essencial e recostou-se, recitando suavemente o nome honroso de O Louco e rapidamente entrou em cogitação. Leu várias vezes, monotonamente, como se estivesse se hipnotizando. Com a ajuda da cogitação, Derek entrou em um estado estranho onde sua mente estava em um sono profundo e a espiritualidade estava se dispersando. Ele se sentia à deriva, mas também parecia manter uma estranha lucidez. Sua psique continuou se dispersando para cima à medida que subia em altura. Isso era sonambulismo artificial. Derek, com a permissão do Senhor Louco, poderia simplificar algumas das etapas desnecessárias. Acima da névoa cinza, dentro do palácio antigo e imponente, Klein, que estava brincando com o olho todo preto, de repente viu a estrela carmesim que simbolizava o jovem sol florescer com luz, condensando-se em uma sombra humana, e o poder do espaço misterioso foi um pouco agitado. Ao ver isso, não pôde deixar de se sentir aliviado. Isso significava que o jovem sol já havia completado a parte relativamente perigosa da operação e ele só precisava arredondar a situação. Klein não demorou e imediatamente largou o olho todo preto e pegou a carta do Imperador das Trevas. Ele instantaneamente aumentou seu nível e autoridade, forçando o poder agitado na névoa cinza a se submeter a ele. Então, pegou uma estatueta de papel, sacudiu o pulso e atirou-a na direção da estrela carmesim correspondente ao sol. A estatueta de papel e o fluxo de poder se entrelaçaram e rapidamente se expandiram em um anjo gigante com 12 pares de asas negras como o breu. O anjo perfurou a luz carmesim e se sobrepôs à figura ilusória do jovem sol. Ele entrou em combustão silenciosa, transformando-se em cinzas em menos de um segundo. Nesse ponto, Klein não poderia mais afetar a situação da Cidade de Prata. Quanto a saber se seu anjo poderia ajudar o jovem sol a passar nas investigações e interrogatórios subsequentes, ele não tinha confiança absoluta e só podia suspirar interiormente. Com todo o trabalho feito, tudo o que você pode fazer é esperar pelo arranjo do destino. Espero que seja um bom resultado. Atordoado, Derek viu um anjo descer diante dele com uma aura que cobria os céus, envolvendo-o com 12 pares de asas negras. De repente, ele voltou a si quando 3 velas queimaram silenciosamente diante de seus olhos. Depois de agradecer sinceramente ao Senhor Louco, Derek terminou o ritual e apagou as 2 velas que faziam parte do quarto original.
Então, puxou-as e criou uma chama dourada brilhante em sua palma. Gotas caíram. As duas velas derreteram rapidamente, pingando sua cera na vela restante ou na área ao seu redor. Quando a vela queimou completamente, restava apenas uma vela sobre a mesa. Era mais curta do que antes, mas não era muito óbvio. Parecia que estava queimando há pouco tempo. Depois de remover os vestígios restantes, Derek apagou a última vela de chama amarela. Ele se sentou em silêncio, olhando para a frente. Por muito tempo, não fez nada. Ele estava preocupado que o conselho de 6 membros não reagisse rápido o suficiente, permitindo que os membros da equipe exploratória corrompessem mais residentes da Cidade de Prata com cogumelos e frutas da perdição. Ele temia que o chefe e os outros encontrassem pistas adicionais em outro lugar, frustrando todos os seus preparativos. Odiava aqueles estranhos, que espreitavam nas profundezas da escuridão, constantemente carregando forte malícia, incluindo Amon e o Criador Caído. Ele se sentiu culpado por não ter evitado a expedição sem avisar Dark e o resto, fazendo com que eles se transformassem em monstros corrompidos. Havia eliminado dolorosamente um colega de classe que poderia ser considerado amigo com suas próprias mãos. Embora Derek não visse o fim último de Dark, acreditava que um homem que havia se transformado naquele estado já não era diferente de morto. Derek não sabia quanto tempo esperou enquanto experimentava aqueles sentimentos confusos. No meio do caminho, ele até reacendeu a vela. Finalmente, ouviu o som do cadeado sendo removido e a porta se abrindo. Virando a cabeça para olhar, ele viu, com a ajuda da fraca luz amarela da vela, uma mulher de saia preta entrar. Ela estava com o cabelo preso em um rabo de cavalo e descia até o colete. Senhora Aiflor, disse Derek inconscientemente. Aiflor era uma mulher bonita, mas tinha rugas nos cantos dos olhos. Ela sorriu e acenou com a cabeça em resposta, então se aproximou com passos leves e sentou-se diante dele. Você tem algo que deseja dizer? Ela perguntou gentilmente. Derek instintivamente levantou a cabeça e olhou, apenas para descobrir de repente que as pupilas dela de alguma forma se transformaram em fendas verticais douradas. Sua mente ficou à deriva enquanto ele parecia entrar em um estado de sonambulismo. Aiflor ajustou a chama da vela, deixando a fraca luz amarela brilhar completamente no rosto do menino. Suas pálidas pupilas douradas tornaram-se cada vez mais indiferentes, como uma plateia sem emoção. De repente, anéis após anéis de luz fraca apareceram naquelas pupilas verticais douradas pálidas. Parecia formar um vórtice e construiu um labirinto. Em seu estupor, Derek sentiu-se flutuando na escuridão sem fim em incontáveis cores brilhantes. Naquele momento, de repente ficou lúcido. Ele sentiu como se algo tivesse pego engenhosamente naquele estado de devaneio. Ele viu a luz amarela tremeluzente da vela e Aiflor sentada diante dele com suas pupilas verticais douradas. Na sombra de um canto, um grisalho, o ancião Colin Iliad, saiu. Depois de acenar para o chefe, Aiflor perguntou a Derek, o que você tem feito todo esse tempo? Derek lembrou-se de seu treinamento e manteve o mesmo estado de espírito de antes. Não sei. Sempre estive atordoado como se estivesse em um sonho. Apenas ocasionalmente tinha clareza de espírito. Ao mesmo tempo que sua resposta, 2 complexos símbolos verdes escuros apareceram nos olhos do caçador de demônios Colin. Aiflor continuou. Você sabia que teve um conflito com Dark Regence? Só me lembro que estávamos brigando. Tive a sensação de ter visto um homem pendurado de cabeça para baixo em uma cruz e um homem de chapéu pontudo e monóculo de cristal. Sim, eu o vi na masmorra. Ele abriu a boca e falou com um sorriso. Derek contou uma longa história. Aiflor olhou para o chefe e pressionou. O que ele disse? Não consigo me lembrar. Só consigo me lembrar de uma coisa. Ele disse com um sorriso. Criador caído. Verdadeiro Criador. Pastora, Derek quase falhou em controlar sua excitação. Ele tinha corrido tanto risco apenas para dizer ao chefe o nome do Criador caído e que um pastor estava envolvido. O Criador caído. O verdadeiro Criador. Combina com o conteúdo dos murais na parte inferior do templo. Colin acenou com a cabeça levemente e sussurrou com uma careta. Pastor, e então? A voz de Aiflor permaneceu anormalmente gentil. Derek respondeu em seu estupor. Depois disso, eles se enfrentaram e havia muita luz, luzes muito brilhantes. Então, eu acordei e continuei tossindo. Os símbolos verdes escuros nos olhos de Colin não desapareceram o tempo todo enquanto ele fazia sinal para Evelyn perguntar sobre os detalhes.
Derek respondeu seletivamente e colocou a culpa em Amon de acordo com seu roteiro. Ele alegou amnésia em qualquer coisa que fosse além disso. Por fim, Aiflor perguntou, onde você conseguiu o machado? Onde você conseguiu a fórmula da poção do caminho do sol? Comprei o machado em um mercado clandestino. Essa pessoa estava mascarada, e eu só podia dizer que ele era um homem. A fórmula da poção do caminho do sol foi deixada para mim por meus pais. Eles o descobriram durante uma expedição, Derek respondeu com confiança. Esses eram pontos de suspeita que sempre existiram, então o enforcado presumiu que eles deveriam perguntar enquanto ele era interrogado. Portanto, fez Derek ensaiar repetidamente as respostas. Embora o mercado clandestino da Cidade de Prata fosse semi-aberto, ainda havia pessoas que tentavam esconder suas identidades por vários motivos. Isso forneceu a melhor explicação para Derek. Depois que Aiflor terminou de ouvi-lo seriamente, ela virou a cabeça para o caçador de demônios Colin e disse, ele não está mentindo. Não tem como ele mentir. Estou usando os poderes da coroa de glória. Colin acenou com a cabeça e disse, neste estado, ele não mostra nenhum traço de maldade, degeneração ou corrupção. Descobrir essas características era uma habilidade especial de um caçador de demônios. Como uma classe de alta sequência, os caçadores de demônios eram os melhores em esconder seus movimentos e intenções, impossibilitando que fossem detectados por alvos que poderiam prever o perigo. Portanto, todo caçador de demônios era um inimigo do caminho do diabo. Depois de pensar um pouco, Colin se levantou e saiu da sala. Ele disse para a sombra no canto do lado de fora, eu vou liberar Derek mais tarde. Acho que ele está bem por enquanto. No entanto, monitore-o secretamente por um tempo. Se Amon é capaz de produzir 2 avatares, ele pode criar um terceiro. Sim, chefe, a sombra respondeu respeitosamente. Depois que Derek acordou, a câmara de interrogatório estava vazia, com apenas palavras informando que ele estava livre para sair. Ele secretamente soltou um suspiro de alívio quando começou a sair. Enquanto fazia isso, pensou no conselho do senhor enforcado. Você não pode relaxar assim e acabar descuidado. A vigilância secreta definitivamente continuará por algum tempo. Caso contrário, seu chefe é burro. Sim, eu não consigo nem recitar o nome honroso de senhor louco por enquanto. Derek murmurou para si mesmo enquanto descia a escada em espiral. Enquanto caminhava, de repente viu uma figura familiar vestida com um manto preto listrado de roxo. Era a linda pastora anciã Lovia. Seus olhos cinza claro analisaram Derek, e um sorriso gentil apareceu em seu rosto. De volta ao seu quarto, com uma expressão indiferente, Lovia caminhou até a mesa e desdobrou um pedaço de pergaminho feito de couro. Sua mão esquerda beliscou o dedo indicador da mão direita e estalou a ponta do dedo. No entanto, nem uma única gota de sangue pingou. Era como se o sangue dela tivesse se acumulado na superfície do dedo. Com este dedo, ela desenhou um símbolo complexo no pedaço de papel. Era composto de um olho sem pupila que representava o sigilo e as linhas contorcidas que representavam a mudança. Após um exame cuidadoso, ela envolveu o dedo com este pedaço de papel, enfiou-o na boca e mordeu-o ruidosamente antes de engolir tudo. Com apenas 4 dedos sobrando, carne e sangue de repente se contorceram ao redor do ferimento na palma da mão direita. Ela rapidamente obteve um novo dedo indicador, que parecia ligeiramente pálido. Ela abaixou a cabeça, olhou para a palma da mão e sussurrou uma frase. O louco?